Fala, minha gente bronzeada, sejam muito bem-vindos à nossa resenha carioca, diretamente do Rufi, em cima do Breuteco da Gávea. Estamos aqui para trocar uma ideia, eu, Rafael Oliveira e ela, meu fechamento, o Robin do meu Batman, entendeu? Lígia Vargas. Cada dia um flash. E você aí de casa, que não pode faltar, com certeza, todo episódio é o quê? É o destaque da nossa vida. E a cada semana a gente convida uma pessoa diferente para sentar nessa mesa de bar super farta, né? Nessa semana a gente tem pessoas incríveis, são 2. São uma dupla incrível. Cara, você tá aí preso aí assistindo o que no momento? Ah, bom dia, Verônica. O autor tá aqui. É nesse nível. Ah, você assistiu Uma Família Feliz? É ele. É, entendeu? Quantos jabutis você tem? Nenhum. Ele tem. Entendeu? É isso, cara. São 8 livros publicados. Entendeu? Isso porque eu falei que você era mais importante do que todo mundo que tava aqui, entendeu? Ele acabou comigo agora. Essa dupla tá indo pro 5º filme agora. É porque assim, um cria, escreve, o outro produz, é o produtor criativo, entendeu? Que faz da toda a Casa assessoria, Monte. revisão. Cara, uma dupla de 8 anos de extremo sucesso, dentro e fora de casa. Verdade. Estamos falando de quem? Sandy Júnior? Não. Quase! Rafael Montes e Vitor Vieira, Vitor Prata Vieira! Ai, gente, Vieira! Esse sobrenome é tão Cara, chique que eu tô aqui, ó, treinando há 2 dias e não Prata Vieira, Um senhoras brinde. e senhores. Um brinde. Cara, Um pode beber água brinde. inteira. Muito obrigado pelo convite, gente. Saúde, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Tudo é pra vocês se Fiquem à fartarem. Tudo Breuteco nosso. preparou com muito carinho, espero que vocês gostem. O Rafa só topou por causa dos drinks, tá? É, né? Tô sabendo que vocês Não são queria vir, especialistas você convenceu. nisso. Não, a gente adora drinks, é. A gente várias coisas a gente foi descobrindo ao longo dos anos de namoro, né, e tal. E uma delas é a paixão por coquetelaria. E aí a gente foi fazer um curso aqui no Rio de Janeiro de bartender, né? Pra gente aprender a maneiro. fazer os drinks que a gente gostava. A gente tem aquela lista dos melhores bares do mundo, a gente vai a vários bares. Quando a gente viaja, uma programação aí aos bares e Ai, provar que os drinks legal. autorais dos Maneiro. lugares e tal. E a gente fez um curso de coquetelaria juntos pra aprender a fazer e tal. E infelizmente eu me dei conta de que o meu único talento mesmo é beber os drinks, eu não sei fazer nada. Não tem a... Você, mas você o consegue Vitor fazer, tem um Vitor? talento incrível pra É, drinks. porque eu já ia me convidar, porque a gente é vizinho, eu já ia me exato. convidar pra Isso, provar é com ele, é com os ele. drinks. Até nisso a dupla é perfeita. Cada um faz a sua parte. Um é profissional em fazer os drinks. O outro e em bebê-los. o outro bebe. Verdade. Eu acho que eu tenho um talento nato em misturas, cozinhas, também cozinho muito bem. Também gosto de Fazer comer, drinks, Vitor. experimentar e saber o que falta, sabe? Então, na coquetelaria, eu me dou bem. Mas é o paladar, né? O paladar Ele aguçado. prova, fala, falta aquele bitter. Ele encontra É o mesmo, bitter, ele cara? conta, nossa, fica bom. Por Impressionante. exemplo, o Fitzgerald, que é o que ele tá bebendo, eu sei fazer um excelente, que é o favorito dele. que é, Em cada bar ele vai provando os Fitzgerald. eu adoro Fitzgerald, é um drink clássico. Mas aí o Vitor tem uma versão dele que ele faz com mel, que fica incrível. Em vez de Ai, açúcar, que maneiro. que em geral eu tomo Fitzgerald com pouco açúcar ou até nenhum açúcar, o que deixa bem cítrico, muito forte, né? É que Fitzgerald são 4 ingredientes, né? Que é o limão siciliano, o gin, a angostura, que é um bitter que você coloca, e o açúcar. E geralmente usam aquela calda de açúcar, que Aham. deixa muito açucarado. Aí a minha versão vai mel e um pouquinho do meu jeitinho. Olha, segredo. Você aí já aprendeu uma coisa. Não tem nem 10 minutos de podcast. Já aprendeu uma coisa. Já tem uma receita. Tem noção que vai acontecer em 1h30 aqui? Cara, vocês não estão preparados pra isso. Pra gente começar, queria saber a maior carioquice de vocês. Nossa, é curioso porque muita gente pensa, né? Eu faço muitos eventos pelo Brasil todo, divulgando livro, tá? Muita gente pensa que eu sou paulistano, sendo que eu sou carioca de nascença, assim. E é engraçado, apesar de eu não ter o sotaque carioca tão forte, eu não sei porquê. Eu às vezes puxo, eu não faço às vezes puxo, eu às vezes puxo, não puxo tanto S como se esperaria de um bom carioca. Apesar disso, da maneira de falar que às vezes eu não puxo tanto, acho que puxo um pouquinho, acho que eu tenho sotaque de carioca, mas não tanto. Eu sou um carioca tipo raiz, ou seja, o que eu gosto é roda de samba, eu amo praia, sou obcecado por praia. E então eu tenho várias carioquices. Amo um bom galeto na madrugada, que é o Galeto Sati. Clássico do Rio de Janeiro. Eu sou um bom carioca, eu acho. É Bem mais que ele. Ele é um. Você, ele ia é um... perguntar você, porque quando eu perguntei, tu botou a mão no queixo, olhou pra longe. Eu tava pensando o que pode ser meu O que carioquice. você tem de carioca? Eu tenho, vamos lá, eu tenho uma recente paixão Pra mim, pelo 15 minutos não é Rio. atraso também. Claro. E, nossa, ele é carioca, assim,
Até Total. extremo. Produtor, pro produtor 15 minutos é o fim do mundo, cara. É, Pelo Em 15 amor de minutos Deus. eu tô na hora. Eu Cheguei tô sempre antes. cobrando dele. Mas eu tenho uma paixão recente pelo Rio de Janeiro, porque eu morava em Jacarepaguá e eu não visitava tanto o Rio de Janeiro como um todo. Não ia pro centro muito, não ia pra Zona Sul. Eu ficava mais por lá. Conhecia muito a Barra da Tijuca, que muitos não consideram Rio de Janeiro, tá? É que Jacarepaguá, pra quem não é do Rio, é um bairro enorme, que tem até subbairros de tão grande que é. Exatamente, Então, enorme. provavelmente, você vivia só por Eu morava ali. no Pichincha, que é um No ótimo Pichincha. nome. E depois que eu conheci o Rafael, ele passou a me apresentar o Rio de Janeiro. Então, comecei a frequentar de tudo. Eu fui vendo, cara, o lugar incrível que eu moro. E passei a valorizar muito mais isso. Então, hoje em dia, eu amo ir pra praia, me delicio, a gente vai junto. Eu diria que praia, porque eu amo praia. E tem uma coisa que é legal que a gente passou a fazer também, é que a gente... Eu brincava que a gente viaja, né, pra lugares, e quando chega na cidade a gente vai conhecer a cachoeira, vai conhecer, fazer a trilha, vai fazer não sei o que. Eu falei, Vitor, a gente tem que começar a fazer isso no Rio de Janeiro. Então a gente definiu que a gente tenta uma vez por mês ter um final de semana, que é o final de semana de turista no próprio Rio de Janeiro. Então a Legal. gente escolhe fazer uma coisa, porque é também muito fácil você entrar numa rotina, É. né, de viver a Muito vida que fácil, você sempre vive. muito Você vai fácil. sempre no restaurante que você come, você vai na praia no lugar que você vai, porque seus amigos estão lá também, e assim vai. Aí você cria esse mundinho seu. Então a gente começou a fazer isso. Então um dia a gente fala, hoje vamos para Santa Teresa, a gente toma café da manhã em Santa Teresa, Passa um dia fora, lá, vendo um dia as fora. coisas. Que é isso, Santa Teresa tá aqui todos os dias. É. Eu aqui não vou tanto, porque é isso. Eu moro aqui, posso ir sempre. Esse negócio de posso ir sempre, você não vai nunca. A gente se acomoda, né? Né? E não Então vai. isso até a gente ainda não foi, mas assim, eu já fui algumas vezes, mas desde que a gente começou a pensar em fazer isso e a fazer isso, a gente não fez ainda. Por exemplo, eu quero um dia acordar e falar, hoje eu vou pro Cristo Redentor. Sabe Pra assim, ver, fazer claro. coisas. Dia de semana. É. Vai no dia Melhor, de semana, né? é. Um diazinho de folga, vai no dia de semana. Mas, ó, pensando melhor, corrigindo minha resposta, eu acho que a carioquice que eu mais gosto de fazer é praticar esporte físico. Que é uma coisa carioca, coisa que aqui é uma bem coisa carioca. totalmente difundida e é uma coisa que eu amo. Correr na praia, eu faço crossfit, academia. Então eu tô sempre, todo dia eu faço isso, né? Então, eu passei isso pra ele, que ele agora também faz. Também gosto. É. E eu passei a praia pra ele, viu? Ele se deu melhor que eu. Acho que não, hein? Muito Todos bom. os seus livros se passam no Rio, certo? Quase todos, quase todos. Eu tenho alguns poucos que não se passam. Bom Dia, Verônica é um livro que eu escrevi com a Ilana Casoy, e aí se passa em São Paulo, que é o que virou série da Netflix. Eu tenho 2 livros que são O Vilarejo, que se passa num vilarejo isolado pela neve, então não é no Rio de Janeiro. Não. Então, a minha pergunta, eu vou me defender, tá na pauta, E quase mais- todos. Mas o Vitor falou pra mim, todos os livros dele são sobre o Rio. Eu falei, gente, todos? Não, e aí. Eu falei, Não. E o Mágica Mortal, que é um livro que se passa numa cidadezinha inventada também. Mas a exceção dessas que são cidades inventadas e aqui é São Paulo, a grande maioria se passa no Rio de Janeiro e mais. O Rio de Janeiro é um personagem dos meus livros. Porque eu Sim. sou. E isso é uma relação, uma coisa interessante da nossa relação. Quando a gente se conheceu, o Vitor, a primeira coisa que ele falava assim, meu sonho é morar fora. Ele queria morar em outro lugar, porque ele não era apaixonado pelo Rio de Janeiro. E eu falei, Vitor, olha, eu quanto mais viajo, mais quero morar no Rio de Eu Janeiro. sou assim. Mas é porque ele não conhecia o Rio Porque de ele Janeiro não conhecia. pra cá. Eu Então, queria te então é uma perguntar relação que sobre foi isso. crescendo assim nisso. Sobre Jacarepaguá. Você ficava, tipo, você não tinha uma roda de samba, umas confusões que você fazia? O que você curtia? Não tinha. Eu basicamente ia pra escola, faculdade, voltava, estudava. Mas ele era um bicho quietinho, eu que estraguei. Ele era Ele bem que era quietinho. reservado, ele era- ele Eu que sou mais era quietinho, eu reservado. gosto de ficar em casa. Então eu nunca fui muito pra rolês, sabe? Ah, Cariocas, etc. entendi. Não vinha pra Zona Sul. Entendi. Já eu sempre gostei de pedra. Aliás, eu tenho uma coisa que também acho que explica muito quem você é, né? Que são seus pais, né? Meus pais são bons vivantes, são pessoas que gostam. A minha mãe tem boa parte da família de Madureira. E eu nasci no Meia, né? Mas a boa parte da família é de Madureira. Então, meu pai da Ilha do Governador. Então, e eles são pessoas que gostam de vida ativa. de vida dessa ativa. Então, confusão. assim, eu lembro, e eu sempre gostei de ler. Sempre fui apaixonado por livros. Sempre não, mas a partir dos 12 anos eu passei a gostar de ler muito. Então, a minha adolescência, ali dos 12 aos 16, eu lia um livro por dia. Entendo perfeitamente. E os meus pais gostam de samba, como eu falei. Aham. Então, eu tenho fotos maravilhosas em casa, minha mãe tem essas fotos, que é assim, a gente ia pro Império Serrano, pra quadra do Império Serrano. comendo e você O couro sentado. comendo e eu lendo. Então tem uma foto de eu criancinha lendo e atrás o pessoal sambando e Maravilhoso. bateria e tal. E aí, pra mim, eu costumo dizer que pra mim isso foi o que tornou essa pessoa estranha que eu sou, porque escritor em geral é um ser mais fechado, né? Em si mesmado, reservado, e eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, gosto muito de livros,
mas gosto muito. Eu falo pra ele que pra mim, como escritor, eu preciso estar no mundo, eu preciso conhecer gente. Então, uma coisa que eu adoro é um bar às 3 da manhã, porque é ali que eu vou conhecer tipos interessantes. Sim. E eu gosto de estar nos lugares, então... E eu acho que isso vem muito dos meus pais, assim. Então, eu ia, quando adolescente, no Candongueiro, que é em Niterói, Aham. ia no Renascença até hoje, o Pedra do Renascença Salvo é até clássico, hoje. Enfim, eu gosto de samba, e muito por causa dos meus pais que me criaram indo pro samba, né? Entendi. Agora, eu fiquei curioso, porque com essa programação de tomar um café da manhã aqui e ir pra Santa Teresa, você deve estar cheio de dica pra dar sobre o Rio de Janeiro. De coisas que- Acho que sim. Olha, eu vou Talvez, te falar, a pode gente ser. conhece quase todo restaurante e quase todo bar do Rio de Então, Janeiro. me conta um lugar, o melhor drink do Rio de Janeiro, que tem que tomar, tem que parar. Não é nem só o drink, mas a atmosfera. Ó, vamos lá, a gente gosta de beber e gosta de drink bem feito. Né? Tem 2 bares no Rio de Janeiro que são excelentes disso. Que um é o Vian, em Ipanema, Ipanema, que aham. faz coquetéis ótimos. E outro é o Liz, Liz, No que é Leblon. no Leblon. no Leblon. Procurar. Mas tem outros ótimos. Tem o nosso também, em Ipanema, que Nossa, é muito é maravilhoso. bom. o nosso legal. conheço. Tem um restaurante também que é ótimo. E que mais? Eu confesso, aí de restaurante, eu adoro o Galeto Satz, já até mencionei aqui o Galeto Satz. O Galeto Tá Satz, na aliás... madrugada, na madrugada. Não, que é um eu acho que o clássico. Galeto Satz Qualquer hora, o bom é que ele vai até tarde, né? E tem uma coisa que é interessante, como eu falei, eu coloco o Rio de Janeiro nas minhas histórias. E o Jantar Secreto, que é um dos meus romances, aliás, o meu romance mais conhecido hoje em dia, ele é uma história que se passa, é uma história de 4 amigos que vêm de uma cidade do interior morar no Rio de Janeiro. E eles estão começando a vida e tal. E aí tem uma cena muito importante do início do livro que um deles quer dar de presente pro amigo uma prostituta. O amigo é virgem e tal. Aham. E aí ele decide contratar a prostituta e eles marcam de se encontrar no Galeto Satz. E a prostituta vira uma personagem maravilhosa do livro. A melhor personagem Claro. do livro é a prostituta. Olha, Esse aqui. viu? Olha o produtor mostrando. É o produtor. E é a prostituta, o melhor personagem um dos melhores personagens, enfim. E eles se encontram, é uma cena bem legal, enfim, tal. E aí eu vou muito ao Galeto Satz, especialmente o de Copacabana. E aí, uma vez eu fui lá, o dono virou pra mim e falou, cara, você não faz ideia, tem gente que vem de outras cidades com o Jantar Secreto embaixo do braço e fala, é aqui, e vai tirar foto na porta segurando o livro. Que máximo! maneiro. Isso Que acontece legal, muito. né? E em vários outros livros também. O Mulher no Escuro se passa na Lapa e na Ilha do Governador. Como eu falei, Aham. minha família, por parte de pai toda, eu cresci indo pra ilha visitar meus avós e etc. Então, Ilha do Governador. O Dias Perfeitos é Jardim Botânico. O Jantar Secreto é muito Copacabana. Uma Família Feliz é Barra da Tijuca. Então eu vou escolhendo e eu sempre coloco lugares que eu conheço e coisas que eu gosto ou não gosto às vezes também. A Claro. gente também coloca o que não gosta. Mas é interessante essa visão do autor que bota suas experiências. Porque, pra mim, todos os grandes autores acabam fazendo isso. Tem um lugar descritivo, pra mim, que é muito interessante das próprias experiências dos grandes autores. Você sabe que assim, livro policial, quando você fala, eu gosto de história de suspense, de crime, o que a gente pensa? A gente pensa em Londres, né, com aquele fog londrino, aquelas capas bonitas, Nova York, né, os Aham. arranha-céus. Frio, a Aham. gente pensa em frio. A gente pensa em frio, agora tá na moda, Sobriedade. tá na moda as histórias policiais nórdicas, então tem uns verdade. suspenses nórdicos, tudo na neve Verdade. e tal. E quando eu comecei a contar histórias de suspense no Brasil, todo mundo dizia, não, mas não combina com o Brasil, Rio de Janeiro é um lugar solar, do futebol, do samba, do carnaval. Aliás, outra coisa minha coisa mais carioca, carnaval. Sim. Minha coisa mais carioca é carnaval, sou obcecado por Bloco de carnaval. carnaval, Bloco de carnaval de rua, adoro. Bloco A de gente que vai bom! chegar lá. A gente vai E chegar aí? lá. Isso é uma disputa eterna aqui. Que bom que você gosta de bloco de carnaval. E aí, então assim, falando, não combina. E pra mim, contar histórias é muito interessante, porque eu gosto muito de contar histórias, porque contar história ressignifica o lugar que você está. Por exemplo, você consegue, sem dúvida, se vocês fizerem esse exercício agora, de fechar os olhos e imaginar uma onda invadindo Manhattan, vocês conseguem imaginar isso, sabe por quê? Porque vocês viram já esse filme. Vocês conseguem imaginar um ser enorme, tipo um Godzilla, entrando e destruindo prédios. Imagina isso agora aqui na Presidente Vargas. Você não consegue, sabe por quê? Porque a gente não fez esse filme, não contou essa história. Então, quando você conta histórias, você cria imaginário das pessoas, né?
Então, quando me falaram, não tem como fazer história de suspense no Brasil, eu falei, tem sim, só tem que fazer do nosso jeito, Claro. com o nosso É tempero, só fazer do nosso carioca jeito, claro. ou brasileiro. Então eu faço histórias policiais de suspense, de crime, que você fica nervosíssimo, as pessoas viram à noite lendo meus livros e tal, ressignificando lugares do Rio de Janeiro. Então, tem sim a menina andando à noite na Lapa, sentindo que ela está sendo seguida por alguém, que é a parte que é uma história. O jantar secreto, o encontro dos personagens é no Galeto Satis. E aí depois eles criam jantares para High Society Carioca, que é a história do livro. Jantares super fechados para 10 pessoas, para High Society Carioca, em que o menu é carne humana. Ou seja, é rico comendo pobre. E aí quem eles... Olha, não tão ficcional, Não tão mesmo? ficcional, não é mesmo? Quem eles comem? Quem é servido no jantar? Pobre, preto, viado, claro. E quem come? O cantor sertanejo, o deputado federal, enfim. O topo da pirâmide. Exatamente. Então, enfim, e isso faz com que você ressignifique o lugar. E dê camadas. E é uma expansão. Se você pensar na verdade, o Brasil se tornou um personagem do seu filme, né? Do seu livro. Dos meus livros, quem fez muito isso foi o Jorge Amado. Jorge Amado Sim. com a Eu Bahia. ia falar Sim. isso. Ele Eu tô lendo o Gabriela agora de novo. Cara, o descritivo é surreal. É uma coisa incrível. Pra mim é muito... Eu falo isso sempre. A coisa que eu mais amo no mundo dele é Tenda dos Milagres. Aham. Cara, é surreal. Você tá ali. Você tá ali. Não tem como E cria não tá. imaginário. Você cria um imaginário de Bahia. Você pode até questionar hoje em dia que o imaginário de Bahia seja feito pelo Jorge Amado. Mas enfim, foi ele que fez. Ele Foi. contando histórias fez isso, Ele né? que deu esse start. É. Verdade. E aí você já falou aí de alguns bairros. Se a gente pensar nesses bairros enquanto gêneros literários, que seria a comédia, quem seria o drama? Quem seria a comédia? Consegue pontuar pra gente? Os bairros cariocas Comédia e Meyer, os né, gêneros gente? Não tem literários. como não ser. Não tem como não ser outro, Quem é do né? Meia não bobeia, né? Eu não sou do Meia. Até Paulo os 10 anos de Gustavo idade, ajudou a tornar esse bairro, né, super comédia. E É. acho que a gente merece por ele dar esse título. Merecido. É. Merece. Eu ia falar Madureira. Mas é isso. Também. Madureira, É lugar da alegria, né? Eu acho que tem. Eu ia falar Madureira. Mas Meyer também. Thriller. Um que eu acho maravilhoso também, com nome. Minha avó materna morava lá e eu ia muito. E eu acho que tem um nome que é engraçado, que é Caxambi. Olha que nome bom. Caxambi. Isso é da onde? Do Caxamba. Olha que maravilha. Maravilhoso, Você enche a maravilhoso. boca pra É falar. verdade. Que mais? O que seria? Gênero literário, né? Então, É. thriller, acho que seria Copacabana. Suspense, É. Copacabana. Suspense, você nunca Suspense. sabe o que vai acontecer, você não sabe o que você vai encontrar em Copacabana. Gente, Copacabana tem de Exatamente. tudo, né? É Talvez- um mix. Ficção científica também combina com Copacabana. Que mais? Eu acho Copacabana muito maravilhoso, assim, tanto que ainda que nos outros livros que como eu falei, tem esses bairros, Copacabana sempre é um bairro muito presente, que é onde eu moro hoje e onde depois eu nasci no Meia e depois me mudei pra Copacabana ali pelos 10, 11 anos de idade. Romance. Romance. Jardim Botânico. assim. Aí eu penso sempre também no Jardim É, Botânico. Jardim Botânico, As romance. árvores, o próprio Jardim Botânico, o Parque Lade por ali. Laranjeiras, Fala que tem a Globo rua mais bonita, É. né? Santa Teresa também. Santa Teresa. Santa Teresa é muito Mas romântica. pensa você romantizar Santa Teresa subindo e descendo o morro. Exato. Dá um cansaço. É só pra quem faz crossfit. Eu já fiz um filme de terror em Santa Teresa. Subindo e descendo o morro, gente. Não, que se passava em Santa Teresa. Ah, então gravando Porque lá tem umas mansões lindas, Sim. né? Ah, mas Umas você casas gravou no absurdas. set. Porque a gente gravou um especial de carnaval no Horto. E a gente gravou na rua, simulando o bloco. Caraca, a gente subiu e desceu o morro o dia Não, é inteiro. cansativo. Eu já gravei um romance em Santa Teresa. Já fiz uma série em Santa Teresa, que Não, é é um romance. perfeito. Viu aí? Verdade. E eu diria Viu? que Lapa, centro, terror. Lá pra centro. Claramente discordamos. Quem pra você seria o bairro do terror? Terror, Barra da Tijuca. Não por nenhuma implicância, é porque me incomoda muito a ideia de eu não dirijo. Então me incomoda muito a ideia de um lugar que você tenha que andar de carro sempre. e não tem ninguém na calçada. Não tem nada. Eu, por exemplo, faço quase tudo de bicicleta ou de metrô. Ou a pé, né? Ou a pé. É. Então, assim, e a Barra hoje em dia, felizmente, o metrô tem, mas aí você chega no metrô, se o lugar pegar um se o ônibus. lugar é do lado, você ainda assim tem Ainda que pegar tem um Pegar Uber, um um BRT. ônibus, alguma coisa, um BRT. BRT. Pra chegar, complicadinho. então assim, pra mim o terror tá ali. E na verdade
Tem uma outra coisa que eu acho que também é da Barra, e aí tem a ver com o livro que eu lancei recentemente, que é Uma Família Feliz, que se passa num condomínio fechado da Barra, inventado, chamado Blue Paradise. Aí o produtor mostrando. Que a ideia é justamente isso. Assim, eu tive a ideia muito indo em um condomínio, que é o condomínio que tem aquele Santo Agostinho ali da Barra. Novo. E essa ideia de você ter um lugar que é cercado por segurança e câmeras e muros, e lá dentro você tem quadra de esporte, piscina, restaurante, farmácia, escola, supermercado, tudo. É uma cidade. É uma cidade isolada dos perigos lá de fora. Mas tem todos os perigos Mas dentro. os perigos estão lá dentro, eles só estão bem mascarados. Então essa espécie de vida de aparências era uma coisa que me interessava muito, e aí eu quis falar. Então, e o livro Uma Família Feliz é um livro de suspense, mas que flerta com uma espécie de terror psicológico, de vizinhos que te vigiam e te julgam, sabe? Então, eu acho que por isso que eu falo barra terror. Eu concordo muito com uma frase que o Rafa diz, né? Que o escritor tem que estar na rua, né? Tem que viver. Não pode estar enclausurado dentro do quarto escrevendo. Tem que estar também, mas só que tem que estar na rua e viver, tendo experiências. Eu acho que o Rio... Rio... se alimentar para poder produzir. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais plurais do nosso Brasil, né? Com tantas vivências diferentes, né? Com tanta inspiração. E eu acho que por isso que isso alimenta muito ele. Eu acho que quem é criativo precisa observar, entendeu? Para criar, você tem que observar. Mas calma aí, vamos voltar pras dicas, porque eu não peguei um restaurante bom de vocês, peguei só drink. Restaurantes que eu amo? Quer falar o nosso favorito? Cada um tem um. Não, uma boa, vai. Temos 2 dicas já. É que os favoritos mudam, né? Não, eu vou falar as coisas que eu amo. Já falei do Galeto Sá várias vezes. Eu adoro La Trattoria, em Copacabana também. Eu adoro Barbotica, que é um bar de Botafogo recente, incrível, de drinks e também petiscos e acepipes e coisas assim. Eu adoro... O que mais? Você esqueceu 2 clássicos seus que você ama e você vai sempre. Eu adoro Gajos Douro. Gajos Douro. É uma delícia. Ele adora Boteco Rainha. Eu adoro Boteco Princesa. O que mais? E você ama agora o Katsu. O Katsu. O Katsu no Jardim Botânico. É incrível, maravilhoso. incrível. Então, tem um pet tá incrível, não é? Mas tudo é incrível. Tudo As entradas são incríveis. Mas o que uma pessoa vem pro Rio de Janeiro e você fala, você tem que comer isso aqui? Típico carioca. O que você tem que comer quando você vem assim pro Rio de Janeiro? Eu acho que a resposta é outra. Aí talvez você tenha que comer uma picanha, né? Uma boa picanha ali no Garota de Ipanema. Também acho que é uma praia. Picanha no Garota de Ipanema é uma senhora programação. Mas acho que Rainha e Princesa também funciona. Rainha e Princesa também funciona. Mas olha, eu vou dizer um restaurante que qualquer isso. turista vai se apaixonar, que é o Belmonte ali da praia de Ipanema. Belmonte da praia tá lindo, realmente. Ali você entra ali e se encanta, e é o único restaurante com aquela vista. Aí tem uma coisa que eu acho também, todo mundo que vem pro Rio de Janeiro tem que fazer, é ir no café da manhã do Arp Hotel, que é ali no Arpoador. Incrível. Que é incrível. Você vai ali, às vezes eu nado ali no... Agora parei, mas nadava há poucos meses atrás, ali no posto 6, e a gente às vezes sai do posto 6 nadando pelo mar e chega no Arpoador. Aí eu pegava e ficava ali lendo. Achei que já ia repor ali no ar as energias que tinha perdido no mar. Exato. A gente repõe, pede um café lá, um café reforçado deles. Você já falou que vocês gostam de viajar. Muito. Queria que você contasse alguma história de viagem que de alguma forma tenha inspirado o seu processo criativo? Viagem que inspirou meu processo criativo? Não. Em geral não, porque... O que eu faço quando eu viajo, eu sempre tento viajar com a cabeça vazia mesmo. De férias. Não, e aí o que acontece, isso sim, acontece de eu ter, durante a viagem, ideias para coisas que eu quero escrever, mas as coisas são sempre no Brasil, não são, ou seja, o fato de eu estar fora não me dá tanta ideia de fazer uma história passada aqui. Mas os temas, isso? Não, acho que é o fato de que eu tô relaxando. Quando você relaxa, você acessa coisas que você não acessa no estresse do dia a dia. Eu acho que é mais por isso. Então, não é tão lógico assim, não é tão, sei lá, a gente fez uma viagem ótima que foi descendo de São Francisco ali para Los Angeles, né? Rodovia 01, Highway. A Highway, ali no oeste, né? Uma das viagens mais incríveis que a gente já fez. Maravilhoso. Lindo demais. Acho que Parada em Carmel. Um lugar que eu acho que tá Carmel, competindo com o Rio de Janeiro de beleza, né, natural, sabe? Los Angeles me pega demais. Ainda mais pra ator. Eu morei já em Los Angeles. Eu também já morei em Los Angeles, mas fui recentemente, fiquei decepcionada. Eu não gosto de Los Angeles, não. Tem que andar tudo de carro, mesma coisa da Barra. Não, tudo é de carro. Assim, não, é um inferno. Tudo longe, sempre tem Eu trânsito. fazia tudo a pé em Los Angeles. Eu tinha carro,
cansava de deixar... Nossa, fazer várias coisas a pé. em Los Depende, eu Angeles. acho que do bairro, né? Eu que vivo você essa tá. crise, porque eu, como roteirista, também deveria passar um tempo em Los Angeles. Mas cadê que eu quero? Largar o Mas Rio de acho que Janeiro o mais- e Você falar, mas mora a aqui, grande é questão- difícil demais. Mas a grande questão é o lugar chique de... Concordo com você. Se você for pra cima, pra Hollywood e tudo mais, realmente você precisa de carro. Mas se você morar, tipo, no centro, e quando eu falo no centro, não é nem downtown, assim, centro, você faz West tudo a Hollywood, pé. você diz? Tipo West Hollywood, eu morava em West Hollywood. Ali dá pra fazer Ali na tudo a pé, Santa mano. Mônica, você vai pra qualquer lado, cara. mas Morava aí- em Santa Mônica com labreia, tipo, de boaça. Mas eu acho que, assim, as coisas do dia a dia talvez você faça a pé, mas você acaba tendo que sair dali pra alguma coisa. É, reunião é sempre lá no fim do mundo. É. Ah, não, mas aí é a Aqui vida- não, aqui se você tá na Zona Sul, que é É. o que ele tá falando, você consegue fazer todas as E olha, reuniões de bicicleta. Se você né? reclama do trânsito do Rio de Janeiro, você não viu o trânsito de Los Angeles. Não. É um inferno, nossa. 2 Eu- horas Mas- parado. Me seduz muito, Los Angeles. É, não. O melhor da Califórnia tá fora de Los Angeles, são todas as paisagens Aquelas naturais, cidadezinhas todas, as cidadezinhas. né? São Luís Obispo, É incrível. Carmel, que a gente falou. É tal. os desertos todos. E aí nessa incríveis. viagem, foi uma viagem, como eu falei, a gente não nem eu nem ele dirigimos. Então foi uma viagem que a gente fez nós dois e meus pais. É isso que eu ia perguntar, como é que vocês fizeram? Exato. Aí fizemos a viagem Eles com meus dirigiram, pais. Vocês dois dirigem? Não. Não. E aí a gente fez a viagem como? Com meus pais. E aí eu tive uma ideia de uma história de sogra, porque eu fui vendo a relação do Vitor com a minha mãe, que começou, depois de muitos dias juntos, começou a dar ruim. Fica esquisito. Não, a gente acontece? teve uma briga que E aí... mudou tudo, mas só que tudo e se deu uma resolveu. ideia pra uma história, Claro. uma coisa boa. Maravilhoso. Mas nunca é do lugar. O lugar não tanto me dá ideia, não. Por que ninguém dirige, gente? Por quê? Eu fiquei curioso agora. Porque eles são novos, jovens, e essa geração não quer dirigir. Meu irmão não quer nem aprender a dirigir. Olha, eu Ele acho nem que o aprendeu. Rafa, meu ele irmão. aprendeu a dirigir, mas não gosta de dirigir e sempre teve mito. Entendi. Né? Ele não sabia nem parar. Ele já me buscou de carro algumas vezes, no início do namoro, tá? E ele realmente ele era péssimo pra isso. Então ele realmente não tem ficava talento pra tenso. dirigir. Não, eu ficava tendo. E Eu aí, não gosto de dirigir. eu me tornei adulto, né, no momento que você já tinha Uber muito fácil, né? Duas Quantos coisas. anos você tem? Eu tenho 27. É muito Ele novo. é mais Meu irmão tem novo. Ah. 22. Ele é mais Ó, novo. eu não gosto de dirigir e gosto de beber. Ou seja, Não combina. entende? É. Então, Então é, eu me- nunca- é melhor Sim, nem claro. gostar. É. de dirigir Nunca nem mesmo. aprendi a Claro. dirigir. Nunca me deu trabalho, porque todo mundo fala, ai, gasta muito, é mais caro que pegar um carro de aplicativo, né? Então, É que é outra geração. A gente não tinha essa opção. É. Táxi era muito caro. Eu tenho amigos que não dirigem. Não, eu não tinha. Eu tenho amigos que não dirigem até hoje. Tenho amigas que não dirigem. Tenho amigas que eu brigo, tipo assim, cara, você é uma mulher independente, você tem que... Desculpa. Eu não tenho como... Não, eu sempre dirigi por questão de deslocamento. Mas assim, dessas viagens, tem alguma história engraçada ou surpreendente pra compartilhar com a gente? Ah, e algumas, com certeza. qual? Não, Tenho medo do que ele vai falar. Primeiro vale pensar o pré-viagem. Ah, isso é O legal. planejamento. Nós somos dois virginianos, não sei quem acredita em signos, mas tem gente que gosta. Eu, particularmente, cara também dele gosto. é Como você desesperado. decide um destino Mas, nessa dupla? Não, é tranquilo. muito Isso é fácil. fácil. A questão Isso não é é essa. A questão é fácil. que quando se define, nós somos dois virginianos, mas muito diferentes. Eu sou uma pessoa que gosto do caos e gosto de abraçar Qual o é o caos. seu ascendente? Ai, não faço a menor ideia. Acho que é Mas deve peixes. estar aí a O explicação. ascendente deve ser Acho que diferente. explica bastante tudo. E aí, então assim, eu gosto de ir descobrindo. Então, pra mim, a melhor definição de uma boa viagem, ou também até de um bom final de semana, pra mim o bom final de semana é aquele que eu combino de encontrar uns amigos na praia e dali pra onde eu vou, não faço a menor ideia. Então, se dali eu vou almoçar na casa de alguém, vou almoçar na rua, volto pra casa, vou pra uma festa, vou pra alguma coisa depois. Um virginiano que larga o controle. Cara, Eu gosto da ideia de que eu vou descobrindo o Você- dia. Eu ia Ele não, ele tem que ter morrer. pessoal onde Ele- moram, onde vivem, um virginiano que larga o controle. Olha aí, temos aí o primeiro Já nascido ele- no Brasil. Eu preciso saber a hora que começa, a hora que acaba, também. o que vai ter. Como que eu vou, onde como eu que volto, onde eu vou. sento. Exatamente, tem que estar tudo organizadinho na minha cabeça, não precisa estar... Aham. Mas aqui tem que estar tudo certo. Então, E se mudar? aí já é tive terapia. muito problema Aí é pra terapia. isso. Então não é só organizado na Sofri cabeça, né? muito. Não, pra mim, se mudar pra pior, aí é um terror. É. Não, Se mudar pra melhor, aí tudo bem. Mas É aí que a o mudança já melhor e o causa uma pior, ansiedade. O melhor e o pior quem define. subjetivo. cara. Não, Pra é. mim, por exemplo, eu antes de dormir, eu repasso meu dia seguinte inteiro na cabeça. Eu tenho que acordar a tal hora, porque eu tenho que fazer isso, e eu vou fazer Exatamente. tal lugar, e aí eu vou usar essa roupa, e aí eu vou... Nanananá, e aí a agenda do meu filho, né? Porque depois você vira mãe, o Benício tem isso, aquele... Se eu não fizer isso, eu não durmo. E aí, pra viajar, que eu te digo amo... mais, ela faz isso e não dorme. É, Ela faz isso. porque aí eu lembro de alguma coisa, aí eu tenho que Aí anotar. acrescenta, É, acrescenta. ela faz isso e não dorme.
Mas pra viajar, por exemplo, que eu amo, eu crio o roteiro. E eu tenho o roteiro alternativo. Se chover, se não sei o quê, se você me atrasar. desculpa, mas esse roteiro não ganha do dele, não. É isso que eu ia contar. A gente precisa Conta, viajar, filho. O roteiro dele... Eu amo isso. O roteiro dele aí, não. A primeira viagem que eu vou fazer junto, o roteiro dele. Gente, o roteiro dele dessa viagem que a gente contou pra vocês foi um roteiro que ele tinha o quê? 70 páginas, eu acho. Ah, não, o meu não chega tanto. Não, é 70 páginas, é um roteiro. Eu posso mostrar, se eu quiser, pra vocês Gente. mostrar que eu não estou mentindo. Maior que um primeiro ato. Ele faz uma coisa assim, beleza, a viagem é tanto a tanto. Aí, hotéis, qual hotel a gente vai ficar em cada lugar. Passagens que Horários compramos de e falta voos. comprar horários de voo. Restaurantes. Aí, restaurantes, ele pesquisa em todos os sites possíveis e imaginários os melhores restaurantes. E os melhores chiquérrimos que estão na lista dos melhores do mundo. Melhores, bom custo-benefício. E E o que melhores... não é tão caro nem tão barato. É o bom, Todas bonito, as barato, opções. a média É. opção. Corzinha. Eu E ele imprimo o coloca roteiro. cor pra cada restaurante. Então tem a cor, tem o caro, o médio, o barato e tem uma cor que é a roxa, que eu nunca vou esquecer, que é o que tem que ir, independente de ser caro, médio, barato, é o que todos os sites indicam tem que ir. Aí beleza. Que já é um custo Aí- só de impressão colorida. Já é um custo aí. Querido, calma. Aí fez lá toda a listinha com todos os restaurantes. Aí depois vem bares. Aí depois vem baladas. Sair de Aí noite, depois vem passeios. Aí depois vem... Isso só a lista das coisas. Depois vem o dia a dia. Segunda-feira, primeiro dia da viagem. Segunda-feira. Chegamos 8h15, vamos pegar o carro, o shutter que já tá pago, que vai buscar. E aí deixa no hotel. Aí Check-in no hotel, almoça. Check-in no hotel, almoça no tal lugar que eu já fiz a reserva. Mas Aí vai pro centro, passeia. Anda 1h e 25 minutos Mas nessa tinha vezes que o problema era esse, assim, tinha assim, museu. Entrada no museu, 14h15. Às 17h35, sai do museu porque tem uma reserva às 17h45 no bar ao lado do museu. Aí, bar ao lado do museu. Aí 18h10, visita, Sai do bar. porque... Então assim, eu falava, Vitor, eu sinto que eu tô cumprindo uma maratona. Cheguei no bar, me dá uma bebida. Ai, meu Deus, falta o Vai dar próximo. tempo, não vai dar tempo. Não vai dar E tempo. assim foi a primeira viagem. E aí a primeira viagem foi... Assim, gente, pra onde? Foi pra onde? Todas Foi são assim. essa, foi essa. Ah, Então, essa assim, da Essa Califórnia. Foi a da Califórnia. A Califórnia tem 70 páginas. Eu tenho o arquivo aqui, gente. É porque são várias cidades. E aí... Gente, foi o roteiro mais difícil que eu já Justo, fiz. várias cidades. Quando eu for fazer essa viagem, eu vou te Vai pedir querer, com emprestado. certeza. Não, mas aí o me que foi empresta. legal é o seguinte, o roteiro é super legal, dá um trabalho danado pra ele. E é muito legal porque se a gente faz uma viagem, quem já Realmente viajou com a gente se fala assim, entrega. Rafa, a sensação que eu tenho é que eu conheci muito mais do que eu jamais É. conheceria. Todo mundo que viaja com a gente fala isso. A questão é que aí ele Eu foi tô entendendo com o cansado, tempo. só que, gente, Às Não vezes, dá. às vezes dá errado, tudo bem. Às vezes você Vitor, tá... tudo bem? Fala pra gente. Na conta primeira pra nós, viagem, tudo essa bem? briga que eu tive com a minha sogra foi por causa de uma mudança de planos, porque choveu. Então, assim, essa é uma boa história pra contar. Eu tinha planejado em São Francisco ir a um parque no dia. Sendo que no roteiro só Aliás, tinha aquele Deixa a gente dia. trazer o próximo dele. Só tinha aquele dia pra ir pro parque. Porque os outros dias já estavam todos tomados de outros eu passeios. tô negrando aí. Choveu, mas choveu, que sabe aquela chuvinha um pouquinho leve? Que dá pra ir pro parque, conhecer pelo menos. Não dava pra aproveitar. Parque o natureza. Parque é... Não é parque de diversão. Não, Não, parque o natureza. Central é. Park de São Aham. Francisco, a gente não lembra Isso. o nome. Não chovia. Chovia. Sabe chovia? Chovia. Chovia. Aí ele falava assim, mas na programação tá escrito que é pra ir pro parque. Eu falei, sim, Vitor, mas tá chovendo. Ele, mas é a programação ir pro parque. Cara, total. Agora eu vi aquele meme da bota na cabeça da bota na cabeça da criança. Tipo, tá me esmagando. Aí você abre o ângulo, tá o próprio braço da criança. É. Tipo, tá no papel. Quem botou no papel foi você. Tá no papel que tem que ir pro parque. Tipo, não é obrigado. Eu te entendo. Se você Você sabe o conta que eu papel. faço agora? Ele foi com o guarda-chuva Não, sozinho. eu fui pro parque. sozinho pro parque. Falei, vamos fazer o programa de vocês. Me arrependi. E voltei pra onde eles estavam. Oh, bebê. Você foi. Você é persistente. É porque eu sou um Ele é pouquinho teimoso, mais chama velha. teimoso, né? Eu sou um persistente, pouquinho né? mais velha que você. Aí o que eu aprendi? Eu boto nesse roteiro de 70 páginas, que o meu é muito parecido, só que eu não separo. Eu boto assim, dia 1, tal lugar, tal restaurante. E aí eu boto as opções alternativas e aquilo que eu não vou deixar de fazer, nem se chover, nem se tiver um terremoto, nem, entendeu? Uhum. Que aquilo, o Maurício já sabe Viu, né? que ele vai Nem fazer se tiver um de terremoto. qualquer forma. E isso não entendeu? é lúdico. Mas, O gente, ponto é que tem isso coisa não é em lúdico. viagem que é muito difícil Na cabeça conseguir a dela. reserva. É. Por exemplo, a gente foi pro Peru. A passagem, o ticket pra Machu Picchu
Você tem que comprar meses antes. É. Então, assim, se chover, você vai ter que estar lá. Ah, Eu Machu concordo Picchu, com ela. Machu Picchu é outra história ótima que a gente foi também. É. Gente, Que aí você chega, vai subir Machu Picchu, tem duas opções. Tem a opção fácil É, tem e a difícil. Exatamente. Ele Mas sem me isso- perguntar qual você acha que ele escolheu pra subir. A pé. Não, mas Claro, Machu o cross- Picchu uma trilha em lá si, dentro. ou Quis de fazer a Cusco trilha. pra Machu Picchu. Não, então. Porque tem em de Machu Cusco Picchu. pra Em Machu Machu Picchu. Picchu. Não, Mas essa aí é a mais é difícil de todas. Pois é, não mais é difícil. essa. É pra E subir caminhando. Machu Picchu. Em Machu Picchu, você É tem aquele morro três até chegar lá em escolhas cima. de tickets. Tem ticket só pra entrar, Pra que você visitar o conhece. sítio e tal. Aí tem ticket que você faz com uma trilha, que você sobe uma das montanhas. E tem um outro ticket que é a outra montanha. Que é a Eu mais fiquei difícil. só mais na difícil. visitação. Ele Então. no preparo físico Ele falou escolheu claro. qual a mais Não, difícil. tava esgotada a outra, porque era mais fácil. Eu falei, gente, já tô lá, vou comprar alguma. Somos vou subir, é jovens. difícil. Eu vou Mas- subir uma ma- trilha. Mas sem perguntar pra quem tava do seu lado. Não, sabe o que aconteceu? Eu passei muito mal em Cusco. É. Porque lá você tem que ter cuidado com água contaminada, Claro, que pode... tem tudo isso. Ah, não foi nem Só do ar, água. foi Não, da é, água. tem isso da água. Foi da água. Teve Eu acho que foi algum alguma- gelo. Gastroenterite. Então você tem que ter muito cuidado. Então passei 3 dias muito mal. Minha viagem em Cusco foi por água abaixo. Mas fui muito bem cuidado pelo pessoal de lá, então tá tudo certo. E aí você vai de Cusco pra Machu Picchu. No dia seguinte, né, em Machu Picchu eu ainda tava muito mal. Eu tinha tudo isso pra fazer. E eu, na madrugada de Machu Picchu, também passei mal, lembra? É, você Eu teve uma passei- alergia. Eu tinha uma alergia que eu fiquei com a cara inchada. Então Caramba. estava ele passando mal de gastroenterite e eu de cara inchada em Machu Picchu. E com a trilha mais difícil pra fazer. Aí no que 6 eu entro, horas. no que eu de entro trilha. pra fazer a trilha, eu virei pro cara. Aí não, beleza. Aí a gente começou a subir, 6 subir, horas subir. de trilha. E essa trilha é difícil por um motivo muito simples. Chega uma bela hora que você tem que passar, o caminho é da largura de uma ripa dessa daqui, e aqui é pedra, e aqui é precipício. E se você cai, você morre. Não dava pra ver porque tinha. Não dá pra ver névoa, porque tinha né? Fog. nuvem. Mas assim, E é bom. Que bom que que não bom, dá pra mas ver. mas é a largura dessa ripa, eu Aham. juro Gente, pra que vocês. desespero, eu ia voltar daí. E aí é isso, e aqui é uma parede, então você entra assim. Não e vai. rola uma corda? Não. Sem corda, sem não. corda. E aí a gente foi Tô su... perguntando. Deixa E a eles gente- me contar a e a viagem gente- dele, Gina. Você tava? Eu- Você não, tava é que eu com já ela, fiz. ela E a gente tava vai, com você vocês. sobe, Eu já sobe, fui. e subir é difícil, mas meu amor, descer Pior ainda. é pior ainda, porque descer tem um embalo, É claro. entende? Você pode ir no embalo e no Eu embalo não você sei vai e como nunca eu mais volta. fiz aquela E trilha, aí, quando a gente sinceramente. chegou Eu tava passando quando mal, a gente chegou gente. na base, você lembra? Eu perguntei pra ele, cara, uma pergunta, Quantas desculpa, morrem? quantas pessoas morrem aqui? Ele falou, umas 2 por dia. Não. Por dia, Rafael, para de exagerar. Escritor agora, adora exagerar. Falou assim. Por mês, assim. Né? Não lembro. Por mês, nada demais. Mas pô. morre, Nada mas morre. demais. Mas Então- morre. Então eu só vou. Pra eu Morre. chegar lá A questão é isso, chegar- morre. chegar Pelo lá. amor de Cheguei lá Deus. dia 20 de junho. Quantos já morreram? 2. Então não vai morrer mais ninguém, posso fazer. Exatamente, É só o único viu? jeito de eu fazer. E quando você é jovem, você não pensa nas consequências da coisa. Hoje, lembrando do que a gente fez, nossa. Eu jamais faria Gente, de que novo. jamais loucura, faria aquilo. que Jamais faria de loucura. Mas adorei fazer. Aquela coisa que depois você faz. Gente, valeu Assim. super Você a tem pena. história pra Depois eu- contar é num claro. podcast. Tem que Exatamente. fazer, tem que fazer. Não, essa trilha aí, só conhece, é melhor. Gente. Só vai conhecer. Tem mais viagens, mais histórias de viagens de vocês dois nesses 8 anos de relacionamento? Ai, muito. Você Tem muito. A gente ama viajar. A gente viaja muito, então. A segunda cidade favorita de nós dois é Nova York. A gente É, vai a muito a Nova York. Sempre vai pra Nova York. É. Acho que o lugar que eu moraria sem ser o Rio E de ainda Janeiro... não exploraram tudo. É difícil explorar tudo em Nova York. Mas enfim, a gente fez uma coisa que foi engraçada, não, mas foi curiosa. Que a gente foi pra Nova York passar. Era pandemia. E a gente foi pra Nova York a trabalhar. Eu tinha muita coisa de trabalho pra resolver. E a gente falou, vamos aproveitar, a gente toma vacina lá. Então a gente foi tomar vacina. E a Aham. gente tomou a vacina, eu fiz a coisa de trabalho e ia voltar. Só que isso era pra passar, então, 1 mês. Era chegar, tomar a vacina, fazer a reunião, tomar outra dose da vacina, voltar. Só quando acabou, só quando a gente acabou, eu resolvi o que eu tinha que resolver e tal, não sei o que, de editora que eu tinha e tal. E as 2 doses da vacina, Trancaram tudo de novo. não, tava tudo aberto e aqui tava tudo fechado ainda, caótico e tal. Então a gente, cara, aí minha mãe, eu lembro da minha mãe no telefone, cara, por que você vai voltar? Fica aí, que aqui tá ruim. E aí a gente então decidiu ficar mais tempo. E a gente acabou ficando 6 meses. Ai, que Caramba, delícia. maravilhoso. Foi uma Então vocês delícia. viveram Nova York Vivemos mesmo. Nova Saiu York. do lugar A de gente trabalha turista de casa, então é muito fácil a gente estar em qualquer pra lugar. qualquer lugar. A vida do escritor é muito viajar pra palestra, evento e tudo mais. Então ele viaja pra trabalho muito sempre. E aí a gente se acostumou a poder trabalhar de qualquer lugar.
Legal. Isso é muito Maravilhoso. legal. E pós-pandemia isso foi muito mais bem aceito, né, hoje em dia, né? As pessoas estão acostumadas. Antes não. Antes você falava, nossa... Quando você tá no escritório? Como você conhece muito bem os livros do Rafa, eu vou perguntar para os dois, tá? Qual personagem que vocês acham que é o mais carioca dos seus livros e por quê? Quais as características que ele tem que o torna o seu mais carioca? Eu sei, mas eu vou deixar de dizer. Você vai eu me deixar dizer? Podem ser dois, pode ser opiniões diferentes. Eu diria que o Leitão, porque ele é um... Carioca ele é, Vitor. Tá, mas ele... Olha só, vamos falar de duas coisas aqui. Uma coisa é você ser carioca porque você nasceu no Rio. Outra coisa é você ganhar o título de carioca porque Você tem você é um a alma. apaixonado pela Ele é um cidade. personagem que ganhou o quê? O título de honorário. Exatamente. Ganhou a chave da cidade. Os cariocas não concordam muito com isso, mas eu acho que a gente Não, pode dar essa chance pra quem concordo não é muito. carioca. É? Concorda? Tá bom. Eu A gente, acho- inclusive, fala aqui que esse é um programa pra quem tem o lifestyle carioca. Que nem Gente, sempre tem o muita convidado gente, é muito carioca. gringo, muita gente estrangeira que mora no Rio de Janeiro, se apaixona e vira carioca, gente. Viram mais cariocas que muito carioca. Exatamente, que faz muito mais do que a gente. Mas pra você, quem erra? eu acho que eu tenho uma personagem chamada Clarice, de um livro Dias Perfeitos, Uhum. que ela é uma típica carioca. Ah, isso eu concordo. Que é uma menina... Bissexual, que mora na meio Zona alternativa, Sul, na alternativa. É um tipo carioca que até... Usa Havaiana. Isso, que usa Havaiana. É um tipo carioca que até às vezes eu confesso que eu acho meio mala. Muito meio... óbvio. Ah, eu adoro a Clarice, para. É. Mas, eu tenho um olhar mais crítico, talvez, em relação a esse... Enfim, a esse personagem clássico. O estereótipo, O né? estereótipo. Mas a Clarice, e acho que algumas pessoas também têm outras camadas para além do estereótipo. Mas ela como conceito de personagem, eu pensei ela muito nesse conceito da... E ela da tem qual livro? Dias Perfeitos, Dias Perfeitos. que é o que vai virar a série da Globoplay Ano que vem. Ó, que legal. Já filmamos. Ai, Oh, que que maneiro. legal. Que maneiro. Pode falar quem faz a Clarice? É Pode. a Júlia Dalávia, é a atriz Júlia Dalávia, faz a Clarice. E o Theo, que é o outro personagem da história, é o Jafar Bambirra. E aí eles... Além disso, tem Débora Bloch, Fabíola Nascimento, enfim, é um elenco bem legal. E é uma série de suspense, crime, que vai Maneiro. entrar na Globoplay chamada Dias Perfeitos. Olha que legal. E aí e essa personagem eu acho que tem bastante, né? Outra que é muito carioca é a Cora, que eu falei, que é a prostituta do Jantar Secreto. Só que ela também não é Tô ansioso pra ler carioca. agora. Ela não é carioca. Né? Ela Não é carioca, mas ela é bem mas carioca. ela tem a alma de pegou carioca. a alma do Rio de pegou a Janeiro. alma de carioca. E aí, Vamos- você já falou que você gosta e a gente pode falar agora de histórias de É. carnaval. Vamos entrar no carnaval? Vamos entrar no assunto carnaval, que eu quero saber. Então a sua preferência é bloco de rua. E a dele é a escola de samba. Sapucaí. Sapucaí. A gente É vai a viajar, briga, a gente é a vai mesma pro briga, camarote mesma briga. junto, não é? Mesma briga. Tem histórias boas de carnaval? Porque você acaba de ter uma família muito festeira, né, que você falou. Então você deve ter vivido, a galera do carnaval viveu... Eu amo carnaval desde moleque, assim, meus pais gostam de carnaval. Meu pai gosta muito mais que minha mãe, na verdade, mas enfim, os dois vão bastante a carnaval, a blocos e tal. Eu, desde os meus, acho que 24, antes da gente namorar, eu já tocava, não? Não, né? Não. Não. Você aprendeu a tocar e tentou que eu aprendesse. Eu já gostava de... Eu já gostava... O que você Eu toca? toco saxofone nos blocos de carnaval. Eu toco sax também. Ah, é? Toquei em um bloco só. Qual que você toca? Toquei no Biquíni Jagodô. Ah, porque jogador. Ah, que legal. Toquei no início deles e não voltei a tocar. Ah, então, eu toco em alguns. Eu toco no Vem Cá Minha Flor, toco no Caetano Virado, toco no Boi Tolo, que todo mundo toca. Estúdio 69. Toco Você no quer Estúdio 69, que é um de música disco, que é super legal. Enfim, e aí? Já toquei em Mulheres Rodadas, mas aí Irado. parei de tocar. Tu não aprendeu? Carnaval, vamos lá. No início da nossa relação, eu odiava carnaval. Sempre aproveitei pra viajar, né? Conhecer outros lugares. Zero carioca real, né? Aí, ó, por isso que eu fui me apaixonando. Vamos lá. Eu costumo brincar que ele parece, sabe, imagina um bichinho que morde, sabe? Assim? Ah. E ele decidiu gostar de uma pessoa que não tem nada a ver com ele. Então, assim, eu levo ele pra umas coisas que ele fala assim, ele olha pra mim e fala, Rafael, o que você me trouxe aqui? Mas no final tu gosta. É isso. Depende. Depende da coisa. A cara dele é a Depende. cara dele. E aí a gente brigava muito no carnaval, porque eu não queria curtir o carnaval e ele queria curtir comigo, né? Ou você junta o casal no carnaval ou você se separa, né?
E aí, eu cheguei a viajar, cheguei a fazer retiro espiritual no carnaval. Primeiro ano nosso de namoro, eu fui pro carnaval e ele foi pro retiro espiritual vegano, sem álcool Sem nada. e sem sinal de telefone. E sem sexo. E sem Vegano, sexo. sem É. álcool. Espero gente, que sem sexo. Eu também espero pelo outro lado. Só que, Tá no meu todo caso, mundo esperando. só que no meu caso era no carnaval do Rio de Janeiro, Tá todo mundo peraí. esperando, tá todo mundo... Se era tá pra todo alguém mundo errar, era eu. esperando. Não vamos questionar sobre isso, tá todo mundo esperando, tá Vitor, tudo bem. graças a Deus, você virou essa chave. Não, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque me fez muito bem naquela época. Ah, o retiro. eu poder ter ido pra lá, sabe? Sozinho, Aham. ter minha própria independência. E com o passar dos anos, eu fui aprendendo a gostar de algumas coisas do carnaval carioca. Tipo, ele tentou me levar pra aprender a tocar no bloco, então eu, por alguns meses... O que eu toquei? O instrumento que eu não Eu lembro? tocava, acho que era... Repique, não. Repique. Repique. Nenhum instrumento te anima. Cara, sabe qual é o problema? O que no anima é o carnaval mesmo. O pessoal nos ensaios, eles... É carnaval, ainda assim. Então, tipo, não tem muita organização. Eu sou virginiano, pra mim tinha que ter organização. entendi, Então atrasava, entendi. e aí não tinha ensaio. Eu falei, gente, desisto de tentar E a graça aprender. era o bar que vinha depois do ensaio. Não era exatamente o ensaio. Então, assim, o pessoal tava lá pra curtir carnaval também, não pra aprender a tocar um instrumento, sabe? E eu queria aprender a tocar, e não Sim, conseguia. sim, sim. Ele decidiu que ele iria Mas aprender. eu sou igual a ele, eu sou igual a ele. Nesse Isso lugar. aí... E aí ele conseguiu entrar pros blocos, toca em vários, e eu não. Eu falei, não vou me fazer isso, até porque isso aqui é um compromisso. Você tem que ir tocar, Claro, né? claro, é claro. E aí eu passei a acompanhar ele nos blocos que ele toca. Então, o que é legal disso? Porque às vezes eu consigo ficar dentro da cordinha. Então você não tá Suporte de naquele. cerveja, ajudando os suporte- músicos, suporte de cerveja, tal. água. Exatamente. Suporte dos músicos, um clássico. Você dá o suporte. E aí, pra mim, foi muito melhor, porque eu não gosto tanto daquela multidão ficar ali no meio da bagunça. E aí você E tem a eu chance... adoro a bagunça. Não, e aí Mas não- o problema que não funciona, às vezes, que a gente ainda discute, é que é isso. Mesmo sendo carnaval, ele gosta, por exemplo, assim, beleza, o bloco começa a que horas? Às 10. Só que 10 é o horário que está marcado o bloco. Começa, na verdade, às 11. Concentração. E que horas... A Aí a pergunta que vem, concentração. e que horas Que acaba? acaba? Se der tudo certo, acaba só às 10 da manhã no dia seguinte. Por É. quê? Porque você junta um bloco com outro, que vira É. outro, que vira outro, que junta com É. outro. Não consigo. Então, assim, esse negócio de ter a hora que acaba o bloco... Olha, É, vocês têm é. muita energia, não é pra mim, eu já... Vitor, mas você é crossfiteiro, você é super atleta. Energia não tá faltando. Mas então, exatamente, eu guardo energia pro exercício físico. Alguns amigos falam que o Vitor é interessante, alguns amigos mais sensitivos, assim, falam que o Vitor é uma alma idosa, né? Falam Sou que muito. ele tem uma coisa do... A minha mãe falava E de isso pra mim quando eu era sabedoria novo. mesmo, assim, até em festa, por exemplo, eu, por mim, só fico até o final. E ele é o cara que fala, Rafa, Tá na hora. vambora. Não, mas não é brigando, não é Não, tipo, não. Rafa, vambora, acho que Já tá na deu, hora de já. dormir, vamos... Mas eu amo Sambódromo, amo Sapucaí, eu tento ir todo ano. Sou apaixonado por samba enredo e eu sou Por beija-flor. samba enredo mesmo. Torcia desde criança, via a madrugada Ah, que dentro. maneiro. Então, assim, é uma das coisas do carnaval que pra mim, assim, não tem hora pra acabar. Por mim, eu ficava o tempo Eu todo. sou essa E pessoa. como o segredo de qualquer relação é equilíbrio, o que a gente faz agora no carnaval? A gente tenta fazer os dois, vírgula. Eu tento fazer os dois. Então, o que acontece? A cara do Vitor. Então, por exemplo, a gente tem um momento que é curioso, que é o seguinte, que quando começa o carnaval, né, que é sexta, quinta, sexta, é tranquilo. Aí sábado dá pra descansar um pouco. Domingo começa o problema, porque domingo pela manhã é o Boitolo. Aham. Então eu vou pro Boitolo às 6 da Que manhã. não tem fim. Que não tem fim. Então eu toco no Boitolo de 6 da manhã até, em geral, 7 da noite. Eu paro pra almoçar. Eu achei que você fosse falar até 10 minutos da Beija-Flor. Não, até Entrar pra cair o corpo São Paulo. Não, pra até encontrar o 7 da noite. Até 7 da noite. Mas eu paro pra almoçar quando passa ali pelo aterro, eu paro pra almoçar e volto pro bloco e termino. E aí 7 da noite tá entrando em Copacabana em geral, é a hora que cruza o túnel, etc. Às 7 da noite. Às 7 da noite o que eu faço? Eu vou pra minha casa. Foi o que eu fiz esse ano. Aí eu durmo de 7 às 10. 3 horinhas. Durmo, acordo para ir para o Sambódromo, porque ele gosta mais, e aí a gente vai. Aí eu vou pro Sambódromo. Esse ano a gente fez isso. Aí fui pro Sambódromo até às 6 da manhã. E na segunda de manhã, aí veio o problema. Às segundas de manhã, No estúdio? é o Vem Cá Minha Flor. É um Vem bloco Cá que eu, Minha é o Flor. meu- Às é o meu 8 da primeiro. manhã. Às 8 da manhã. Então aí eu chego em casa da Sapucaí, tomo um banho, mudo de roupa, coloco roupa florida, porque Vem Cá Minha Flor é roupa florida, pego meu saxofone e vou pro bloco de carnaval de novo. Às 8 da manhã até 2 da tarde. Aí durmo, né? Benza Aí a dorme. Deus, gente. E tá tudo bem. Mas ele não foi comigo, não Vem Cá Minha Flor.
Mas eu fui no Boitolo, fiquei o tempo todo no Boitolo e fui na Sapucaí. Fui pra Sapucaí com você. Não, no dia seguinte eu ia dormir, Segunda com de manhã, eu certeza. sou ninguém, eu tô morto. Com Mortíssimo. certeza. E eu Mas adoro amo carnaval, Boitolo, Eu tá? acho a energia do Não, carnaval o Boitolo é maravilhoso. uma coisa linda, gente. Mas Eu acho isso te inspira de alguma forma? muito, muito. Ele fala que é onda, que eu falo que me inspira só porque eu gosto, e aí eu falo, me inspira, por isso que eu quero ir. Mas eu gosto, eu realmente acho... Eu acho que tem uma certa aleatoriedade que é bonita, eu acho que tem uma Eu coisa adoro. dos encontros... Eu não gosto de combinar nada, eu gosto de encontrar. Eu saio sozinho no carnaval. Eu saio literalmente sozinho, porque eu sei que eu vou encontrar todo mundo. Claro. E aí, e vocês me lembraram de um namoro que eu tive. Eu namorei uma menina que odiava. Era muito séria, a menina era muito séria, cresceu muito séria. Então tudo era muito complicado pra ela. E carnaval, tipo, menor possibilidade. Eu falei, vem comigo que eu vou te mostrar o meu carnaval. Um ano depois essa menina tava... A gente terminou e um ano depois ela tava em Salvador, né? A gente se apaixonou, ela entendeu do que eu gostava. Vocês podem Ah. comer, tá? Mas, Só a gente que tá Eu comendo. peguei já um... mas isso que você falou dos seus amigos, a primeira briga que eu tive com ela, eu lembro que no auge da briga ela virou pra mim e falou assim, entende uma coisa, eu não gosto de ninguém, eu gosto de você. Então eu tô aprendendo a lidar com você. Você falou Gente, dele. parece alguém, né? Não, gente, pra mim ia ser muito complicado. Eu sou do time Vitor. Frase de alguém que eu não quero dizer quem. É isso. Mas tá dando Rafa, certo há 8 anos, eu não tive essa habilidade. Vocês são... Mas, olha, pra dar certo, é uma gestão muito de entender o limite do outro. Olha só, e esse relacionamento começou por causa dos livros. É verdade. Exatamente. Contem isso pra gente, por Que, aliás, favor. gente, até agora a gente só falou que a gente tem de diferente. Tem coisa que a gente tem em comum, Não, é por isso que não. funciona. Importante dizer. Eles são uma máquina de produção, Vale cara. ter Pelo amor de coisas em Deus. comum. Senão... Começou por causa dos livros. Conta essa história pra gente, Vitor. O Conta. Rafael contou que ele já era um leitor nato, né, desde sempre, né, desde criança. Começou com o livro do Conan Doyle, não é isso? Exatamente, ele lia Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, na infância, no samba também, mas eu não, eu li em casa, sozinho, comigo mesmo. E eu amo ler, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, na vida, é realmente, assim, que eu me apaixonei, me influenciou na minha carreira, em tudo. E quando eu era adolescentezinho lá, jovem, eu tinha um canal no YouTube sobre literatura, eu fazia resenhas de livros. E numa dessas resenhas eu comentei que queria ler um livro do Rafael chamado O Vilarejo. Ah, você não tinha lido ainda. Não tinha lido nada ainda. Ah, tá. E quem me chama no Facebook dizendo pra eu ir no lançamento? Rafael Montes. Eu, como naquela época recebia mensagens de vários Você autores... assistia ele? Não, ele viu um Eu vídeo. vi o vídeo. Tu só viu esse vídeo e falou, Gostei. Gostei do conteúdo. interessante. Prestou atenção em nada, Ok. né? Eu falei, mais um autor querendo que eu leia o livro dele, tá tudo bem, tudo Que é algo certo. comum nesse universo nosso. É. É algo comum que o autor vá lá, queira que você leia o livro e fale do livro. E o evento era na Bienal do Livro, né? Que acontece no Rio de Janeiro, que eu amava, sempre ia. Mas nesse ano específico, como eu tinha um canal no YouTube, eu passei a fazer vários eventos da própria Bienal, encontrar muita gente, encontrar seguidor, né? Conhecer o pessoal. E acabei não indo na noite de autógrafo, Eu no vi lançamento. o vídeo, convidei ele pra ir, ele falou, eu vou, e não foi. Me deu bom. Mas não foi por nada. Eu falei, ele é do Rio de Janeiro, né? Talvez eu encontre ele depois, vai ter outras oportunidades. Você ficou lá esperando? Não, ele tinha uma fila de leitores pra falar com ele. Ele ficou me esperando nada. Convidou 8, é isso mesmo? Ai, meu Deus. Rafael não complica. O Rafael. Viu? É de Rafael pra Rafael, ele entende. Ainda bem que eu não fui. Imagina se eu fosse mais um dos 8. Não... Não, você Não. ia ser Diferenciou, notado. se diferenciou. Exclusivo. É, ia ser mais um. Exatamente. E depois de 2 semanas ele me manda uma outra mensagem no Facebook falando, não te Agora vi. um jovem autor de 24 anos, solteiro, lá, Vivendo a vida. vivendo a vida a vida. doidada. Tinha acabado de sair de um bloco de carnaval. Não te vi na noite de lançamento, porque você não foi. Aí eu expliquei. Porque eu tinha muita coisa pra fazer, etc. E A falei, resposta foi porque seu livro tava muito caro. gente, eu era jovem na época, um livro de R$40. Não podia comprar 10 livros de R$40. É. O melhor Não, é... muitas pessoas não podem Não ainda pode, hoje. exatamente. É. E na O Bienal você melhor é- compra muito livro. É. Eu era jovem na época com 27 anos. Em que momento você se tornou um idoso? Você é jovem, cara. Mas era um Jovem, eu digo adolescente, 19 né? anos. 19 anos, vai, bem jovenzinho. Aham. E aí ele me convidou pra jantar. Aí eu falei,
tá com segundas intenções. É Aí pausa. tu entendeu. Essa parte que eu achei incrível dessa história. É só nesse momento que ele entendeu que tava com segundas intenções. Olha isso. Demorou, É demorou, muito, demorou. 19 anos, é. É. muita inocência, entendeu? Cara, não é só 19 anos não. Tem gente mais velha aí que é a mesma coisa aí, que a gente tem que dar um trabalho tremendo aí pra gente, entendeu? Aí falei, vou dar uma chance, vou sair com ele, vai ver uma pessoa legal, um escritor, né? Nunca tinha saído com um escritor. E a gente marcou de se encontrar no restaurante da Dias Ferreira, no Leblon. Dias Ferreira, aqui no Leblon, uma Isso. rua cheia de restaurantes maravilhosos. Legais, vários diferentes, restaurantes né? É uma das ruas que mais tem restaurante legal. Eu, como não conhecia nada da Eu Zona mostrei Sul, vários restaurantes, assim, pô, aquele japonês, restaurante japonês descolado, aquele barzinho ali com música. O Vitor não bebia, é importante dizer. Vitor não bebia nada. Agora faz drinks, mas e bebe. Gente, Mas você na vê Gente, como é que essa gente, pessoa como foi eu falei, eu que estraguei transformada. ele, gente. Esse homem te arruinou, cara. Gente, pelo amor de Deus. Não comia nada de diferente. Caramba. E ele falou, escolhe o restaurante que você quer ir. E qual eu escolhi? O restaurante menos romântico possível, La Mole. Totalmente Não, e ele familiar. Familiar, e ele Totalmente. escolheu com uma luz branca, com senhoras e criancinhas desenhando na mesa. O Tudo clima mais. tava ótimo. Prato Kid. Mas Tudo ele escolheu rolando. porque lá ele sabia que tinha salmão com legumes, que era o que ele comia. Quando a O gente grau- Não, era frango com batata doce, Frango tá? com batata doce. Quando Frango, ele comia cara. salmão com legumes e frango com batata doce. Eram as duas comidas que ele comia só. Disciplina máxima. Só. Mas isso porque malhava, Sempre, sempre, sempre. sempre foi Eu nesse fui lugar. gordinho na infância, quando criança. Então Aham, isso foi uma questão. foi uma questão. Entendi. E aí a gente saiu pra jantar. Aí o jantar foi legal, a conversa foi boa. O jantar foi legal, né? Apesar de você estar se arrependendo ali. Eu me lembro de você... Nossa, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Quando ele falou lá mole, como é que foi pra você? Quando ele falou. Não, pior que eu gosto do lamole, não tem nada Não, contra eu lamole. gosto do Por ser um Lamole, mas- encontro, Aliás, eu né? amo, Primeiro amo, date. vários- amo couvert da mole, amo a comida, É, só que sim. assim, para um primeiro Primeiro date, date, lá não mole. é exatamente. Não é o melhor. Como é que foi isso? Como é que foi Exatamente isso pro pra melhor você? lugar, não leve, no primeiro date, leva quando vocês já forem Eu acho que ele casados, tava com filhos. 2 filhos, vó. Ele tava muito marido, interessado, por isso que ele foi. Tava muito interessado. E aí foi, Não, a gente rolou. escolheu na hora, a gente chegou na rua, eu Ah, falei, pode ir foram ali, juntos. pode ir ali. Ele falou assim, vamos pro Lamole, que eu conheço, Era o que eu conhecia, que eu coitado sei de que mim. tem o que eu como. Eu falei, Justo, tadinho. Mas aí, ó, a gente saiu do La Mole, foi pra uma pracinha que tem ali do lado, tinha um banquinho na pracinha, uma noite estrelada, assim como eu me lembro, né, o que tá na cabeça. Eu deitei e ele me deu o primeiro beijo. Olha que romântico. E eu fui pra minha casinha depois disso. não dá mole não. E aí eu tô sabendo que ele, um tempo depois, ganhou um livro dedicado a ele. Tem um livro que tem uma personagem inspirada nele. Isso foi, que eu sei, foi logo em seguida, né? Logo Que ele em ganhou seguida o livro, desse né? beijo, né? Não sei se foi como isso que demorou um tempinho mais. Não, eu tô sabendo que o último livro agora, É o só, último, 8 8 anos depois. ele ganhou um livro dedicado Não, a ele. agora tem um livro dedicado a ele, mas antes de Uma Mulher no Escuro, a protagonista chama Vitória. E é uma menina que não gosta de sair de casa, detesta carnaval. A E Vitória também, eu não quero dizer nada, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Então, como é que é isso, assim, de repente olhar uma personagem e Olha, pra te dizer, eu acho a Vitória uma das personagens mais bem construídas dele. Ó, porque Porque tem um laboratório nível, em casa. Tem um nível complexo ali da personagem, que ela tá Claro. lutando, um passado, etc. Então eu gosto muito da Vitória, não só por ter relações comigo, mas ela tem muitos problemas psicológicos também. Então não sei se eu tô... tá Não, tão bem assim, mas- tá tão bem. Mas é que a referência não é tão clara, né? Quando a gente faz um personagem inspirado em alguém, não é que você pega, copia e cola a pessoa, até Claro. porque você nem conhece todas as pessoas, mesmo seu marido, você conhece até um certo ponto. Tem coisas sobre alguém que acho que nem sobre mim mesmo eu sei. Não, e a gente ainda vai justificar fragilidades, questões e tudo mais, Exato. a Então, forma que assim, seja mais interessante pra e história. tem coisas que também a própria história pede, que às vezes o que ele é não me ajuda pra história. Aham. Então eu preciso fazer que a personagem é uma personagem. Então tem uma espécie de homenagem, mas tá longe de eu dizer que a Vitória do livro é o meu marido, que não é. Mas, especialmente nos traumas, a Vitória do livro é uma personagem que tem um trauma no início da história, que a família toda é assassinada e ela tem que descobrir quem matou a família dela. Então, acho que isso você não viveu. Não. nem viverá. Nem viverá, nem viverá, se Então- Deus quiser. Então, Mas é o isso. perfil geral. Mas assim, você faz personagens que são psicologicamente complexos. Vivem situações que estão fora dessa rotina e do, digamos... De um cotidiano Conheci- leve. Como é que você faz essa pesquisa psicológica, essa busca? Como é que funciona isso?
Eu acho que primeiro o escritor tem que ter uma espécie de empatia pelo outro, tem que ter uma vontade de conhecer o outro lado, a outra visão de mundo. É uma coisa que eu tenho muito, eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas, eu gosto muito de conhecer gente, como o Vitor já falou. Eu sou uma pessoa que, sabe quando você convida alguém para uma festa e fala assim, mas quem eu conheço lá? Ninguém? É a resposta que eu mais gosto de ouvir. Quem eu conheço lá? Ninguém. Ah, então eu vou, porque aí eu vou conhecer todo mundo que eu não conheço. Gente diferente. Que eu não conheço. Então eu gosto. Para mim é uma coisa que me atrai, conhecer gente que eu não conheço, etc. Então eu acho, então a primeira coisa é uma certa empatia, uma vontade de vestir o outro lado. Eu quando encontro alguém de quem eu discordo, eu em geral, em vez de falar, é um idiota, não entende nada, eu falo, por que você acha isso? Vamos sentar aqui, me explica. Eu gosto muito de ouvir o outro lado, eu gosto de entender como as pessoas pensam. E às vezes faz sentido que as pessoas pensem como pensam. Ou seja, por mais que não pensem como eu penso. Sim. Faz todo sentido. Você entendendo de onde a pessoa vem, qual é a família dela, qual foi a criação dela, as decepções que ela já teve, os traumas que ela já viveu, faz sentido que ela pense assim, que é exatamente o contrário de como eu penso. Mas tudo bem, faz sentido que ela seja assim e eu não. Sim. Enfim, até porque eu também sou uma construção de tudo. Das suas subjetividades, da sua história. Histórias. Então a primeira coisa eu acho que é isso. A segunda eu acho que é ler muito sobre assuntos. Então quando eu vou tratar o Família Feliz é um livro que trata, por exemplo, de depressão pós-parto, das pressões da maternidade, que são temas que eu não vivi e jamais viverei. Mas eu tenho muitas amigas que viveram. E parte da vontade de contar essa história veio de eu conversar com muitas amigas e ouvir elas falando desse assunto e falar, caramba, é um tema, e é um tema que está do nosso dia a dia, é um tema que vem de todos os lados. Ou seja, a pressão para você ser uma mãe perfeita não vem só... Vem sim da sociedade machista, patriarcal, que fala, né? Que o marido que leva a filha na escola é o melhor pai do mundo. A mãe que um belo dia tá de saco cheio, ai, que mãe péssima, não é? E também a obrigação de ser mãe, né? Quase como se a sua feminilidade não tivesse completa se você Tem uma coisa, não vira mãe, frase né? Que eu acho muito louca que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho muito louco esse lugar que elas vivem, né? Que é um lugar... Então, e aí eu, ouvindo tudo isso, eu quis escrever sobre isso. E fiz, então, Uma Família Feliz. Mas fiz como? Pesquisando sobre o assunto e conversando com quem vivencia. Então, eu, antes de escrever, conversei com muitas amigas, muitas mulheres que têm a experiência de ser mãe ou não, ou que tiveram experiências traumáticas. Umas experiências ótimas, outras experiências traumáticas, enfim. E depois de escrever, eu mostro também o texto para essas pessoas e amigas e penso. Então, assim, eu acho que o escritor tem que ter um olhar para o mundo, para o outro, e ao mesmo tempo tem que se armar para fazer o trabalho com responsabilidade e segurança. E é o que eu faço, enfim. E o Família Feliz, eu acho que é uma história muito, né, legal, né, de você como escritor, porque é um processo que realmente foi diferente para você, né? Essa história existe há 7 anos. Há mais de 7 anos. Ele começou a escrever o roteiro, né, do longa-metragem que está nos cinemas. Não sei, quando que vai sair? Na televisão só em setembro. Então não vou falar, tá no cinema. Ele... Como que eu falei? Ele começou a escrever o roteiro há 7 anos atrás. E o filme Feliz. Uma Família Feliz, que vocês já podem ver aí. E ao longo desses 7 anos, ele foi aprimorando o roteiro, pesquisando, conversando com outras pessoas. Pegando vivência. Conversando com mulheres. Isso é muito importante para uma história. E começou Claro. pelo roteiro do filme, não pelo livro. Exatamente. Eu fiz o roteiro do filme, aí a gente tinha a Grazi Massafera no projeto desde o início. Aí quando a gente foi filmar, entrou o Reinaldo Gianecchini para fazer o casal, né? Que é a história de uma família aparentemente perfeita. E para mim era muito importante essa imagem, que à primeira vista fosse impecável. Pessoas O casal lindíssimas. O casal do comercial de margarina. Então eles são um casal perfeito, tem 2 filhas lindas, tudo lindo, tudo funciona muito bem, até que coisas estranhas vão acontecendo. Então eu fui escrever esse roteiro, uma pessoa que era muito importante nesse processo foi a própria Grazi, ela lia as versões de roteiro e dava notas, e ela é mãe, mulher, enfim. E também é alguém que vive essas pressões das aparências, por ser justamente uma Claro. atriz bem-sucedida, uma mulher linda, mas tem muito mais coisa além disso. Né? Além Muitas dessa- camadas. Claro. Além Claro. dessa imagem. E então ela também contribuiu muito, algumas amigas e tal. E aí o roteiro passou por laboratórios de roteiro. Teve a colaboração da Ilana Casoy, que é minha parceira no Bom Dia Verônica, que é incrível, que também tem a vivência de mulher, mas também de criminóloga, de alguém que entende o psicológico. Aham. E do Gustavo Bragança, foram os 2 colaboradores que eu tive no roteiro. Enfim, nas várias versões de roteiro, o roteiro foi ganhando muita vida.
E quando a gente foi filmar Uma Família Feliz, eu tava no set de filmagem com o diretor, como diretor assistente. Eu fui braço direito do Zé Eduardo Belmonte, que é o diretor do filme. E aí eu ali vendo os atores fazendo na minha frente os personagens que eu tinha imaginado e os diálogos que eu tinha imaginado por 8 anos, eu acho que o escritor é um pouco um ator frustrado, né? Porque eu faço todas as cenas, quem faz primeiro sou eu. A primeira Verônica a falar o texto de Bom Dia Verônica sou eu. A entonação. Eu sou a Verônica e sou a Janete. Eu faço o diálogo das duas, né? Então, enfim. Então, poder ver os atores, esses sim bons, fazendo a atuação ali na minha frente, eu falei, caramba, que vontade me deu de escrever o livro. E aí eu decidi escrever o livro a partir do filme, expandindo o universo do filme. Então, no livro tem muita coisa que não tem no filme, mas muita coisa que não é porque não entrou no filme porque eu fiquei indignado. São veículos diferentes, o livro. Coisas que eu inventei para o livro, coisas que não tinham no filme mesmo e que eu inventei para o livro. E foi muito legal, porque ele já tinha uma bagagem, né, de toda essa história. Então ele pôde escrever essa história com muito mais complexidade, E uma coisa afinco. que eu acho legal é que você lançou mais ou menos junto o livro e o filme. Isso tudo foi planejado, tá? Pois é. E aí, Isso foi planejado pelo produtor? Foi planejado pelo produtor, isso? Exatamente. eu queria perguntar, assim, o porquê dessa estratégia? Vamos lá, hoje em dia lançar filme no Brasil é muito difícil, né? Ainda mais uma história nova, de thriller, que é um gênero que as pessoas não consomem tanto. Então, quando o Rafa decidiu escrever essa história em livro, a gente conversou muito sobre o fato de que o livro deveria vir antes. Por quê? Porque o livro, ele ajuda a criar uma expectativa em torno do filme. Cria um público para o filme. Cria um público para o filme. O Rafa já tem uma gama de leitores, né? Um número de leitores muito grande da literatura. E todo mundo estava esperando muito uma próxima história de ficção adulta dele, que ele não lançava desde 2019. Então, o que ele fez? Ele simplesmente correu, ele parou toda a vida dele para poder escrever esse livro, para poder lançar a tempo do filme. Então, Em quanto tempo você fez o livro? 1 ano. foi 1 ano, mas só que tiveram alguns meses... Que é um tempo muito... rápido. Rápido. Muito especial para um livro. Então, a gente, em conjunto com a Companhia das Letras, que é a editora do livro, fez um trabalho, assim, magnânimo para esse livro estar nas livrarias 1 mês antes do filme estrear. Então, os leitores puderam ler essa história, puderam comentar, criar o burburinho, criar a expectativa para o filme que chegou aos cinemas 1 mês depois. Então, acho que foi um case de sucesso, né? Depois que bom, desse tempo todo, a gente pôde fazer isso e a gente está recebendo muitas mensagens de pessoal que está lendo, está vendo, tá se identificando muito com a personagem. Mulheres, mães, que falam, cara, como que o Rafael conseguiu escrever isso? É um livro que eu vi algumas mulheres dizendo assim, nossa, quando eu vi que era narrado por uma mulher e um homem escrevendo, eu já entrei de má vontade para ler. E quando eu vi, você estava escrevendo o que eu vivi, o que eu sentia. Então é um livro muito forte para as mulheres. Assim, eu sei que acho que 90% do público que lê é feminino. As mulheres se impactam muito com essa história, porque é uma história de mulheres. E a repercussão tem sido muito boa. E é interessante esse jogo livro-filme, porque tanto faz. Você pode tanto ler o livro e aí ver o filme, como pode ver o filme e É isso que eu depois ia ler o perguntar. livro. Como é que é o spoiler de um pro outro? Ué, o primeiro que você consumir, você vai saber como é que acaba e o final é o mesmo. Tem um spoilerzão que... Tem um spoilerzão que é o mesmo nos dois, então o que você consumir primeiro você vai saber. Só que se você vê o filme, ao ler o livro, você conhece novos personagens e tal. E tem uma coisa que eu queria fazer, que era o seguinte. Essa história é uma história que começa pelo final. É isso que eu ia te perguntar, dessa estratégia também. Não foi uma estratégia, foi uma coisa narrativa mesmo. Eu queria contar uma história. Os meus livros anteriores são muito conhecidos, né, por serem livros com finais surpreendentes. Então as pessoas leem meus livros em geral em 1 noite, 2 noites. Uma coisa que para mim é o maior elogio que eu recebo é de gente que fala assim, cara, eu tinha o costume de ler e perdi o costume e voltei a gostar de ler por sua causa. Isso Ou é gente muito que legal. me fala, eu não gostava de ler. Até que alguém falou pra mim, cara, você tem que ler esse livro aqui do Rafael que você vai passar a gostar de ler. Mas eu escuto, gente, isso não é assim, uma vez a cada... Eu escuto isso todo dia. Todo dia alguém me manda mensagem no Instagram falando, Rafa, eu não gostava de ler, você me fez gostar de ler. Eu tenho um livro juvenil que agora está sendo adotado em escola, chamado A Mágica Mortal. Professora, hoje eu recebi uma mensagem de uma professora, se quiser eu leio pra você aqui. Recebi hoje. A professora mandou assim, Rafa, eu só adoto vários livros, a turma não gosta de ler. Eu adotei o seu livro, tá todo mundo apaixonado por literatura. Isso é muito legal. E uma coisa, desculpa te interromper, mas para reforçar. Vocês postaram recentemente os dois a fila na livraria da Travessa no dia que você estava lá para. E aí, o Vitor saiu do metrô, eu acho, mostrando, né? E é distante.
E aí eu falei assim, gente, eu vi no dia que a gente ia gravar. Aí eu falei assim, gente, vocês têm que ver o tamanho da fila. O que pra mim é mais legal disso tudo é porque não é uma fila pra ver um ator famoso. É uma fila pra estar com um escritor. E isso mostra como o Rafa se tornou referência dentro da literatura nacional e o quanto ele estimula as pessoas a lerem. O que, assim, hoje em dia é muito difícil. Porque você está competindo com série, você está competindo com YouTube, você está competindo com várias coisas que na minha geração não tinha. Mas que hoje é uma competição para a juventude, para as pessoas. Então, assim, parabéns por isso. E eu acho que essa fila reforça o quanto essas pessoas realmente gostam dos seus livros, né? Eu acho, só sobre esse evento especificamente, teve esse evento e um outro que foi muito inusitado, que foi na Bienal de São Paulo, não foi? Isso. A Bienal de São Paulo fez um Pós-pandemia. evento que começou às 2 da tarde e a fila dava voltas no stand e eram mais de 500 pessoas. Mas esse agora da Travessa, eu vi me mandaram umas 3 pessoas que postaram a foto, pessoas que não me conhecem e que não estavam na fila, mas que passaram na frente da livraria e viram aquilo. E aí um dos posts era isso, falando, caramba, eu vi essa fila, eu fui perguntar o que era. E, gente, é um autor brasileiro, contemporâneo, Exato. jovem, que faz. Isso é muito legal. Agora, isso eu acho que acontece muito por uma coisa que é bonita e simples ao mesmo tempo, que é a relação íntima que se cria com o leitor, o autor e o leitor. Por quê? Porque o livro é a experiência mais íntima que você pode ter comigo. Porque quando você assiste a uma série minha, é óbvio que tem muita coisa minha ali. Quando você assiste ao filme Uma Família Feliz, tem muita coisa minha. Mas o audiovisual, ele é coletivo. Então, assim, é minha, mas é do diretor, Do ator, do ator, da figurinista, da direção de Claro. arte. É todo mundo junto, trabalhando para contar aquela história. Enquanto o livro, ele é muito íntimo, porque quem define, por exemplo, o tempo que você lê o livro, em quanto tempo você vai ler esse livro? Qual é a sua experiência lendo esse livro? Li esse livro de férias do Caribe, li esse livro na praia de Copacabana, li esse livro numa noite, virei a noite debaixo do lençol enquanto meu marido dormia e eu lia. Quem cria essa experiência de leitura é você, leitor, junto comigo que escrevi, claro. Quem cria o tempo que você demora para ler é você junto comigo. Ou seja, você que define se você lê numa noite, lê ao longo de um mês nos intervalos, enfim, você que define. Mas os personagens, as situações, a entonação que o personagem fala, quem cria é você, leitor, junto Vocês comigo. dois, Aham. vocês dois Então eu juntos, brinco sim. que a relação que se estabelece entre leitor e autor é uma espécie de cumplicidade criativa. A gente cria junto a história da sua cabeça. Eu escrevi e você, a partir dali, constrói. É uma relação, acho que muito é mais mágica íntima. nesse sentido, porque você se sente muito próximo do autor que tá ali. Quando você tá lendo, você às vezes demora um mês pra ler um livro. Às vezes E as eu- pessoas, o livro do Rafa, lê em um dia. Só que normalmente você demora um mês pra ler um livro, né? E tá ali presente. Então ele tá quase todo dia na sua vida. Imagina, claro, você por um tá tempo. conversando É um né, mês aqui com essa pessoa conversando contigo com todo uma dia. pessoa. Então quando os fãs vão na noite de lançamento, eles estão... Cara, querendo muito Uma conhecer, bater intimidade, papo. E hoje em dia, infelizmente, o Rafa não consegue ficar muito tempo com cada um. Senão... Ele é o bad cop, porque ele fica tentando me apressar. E eu falo, Vitor, você me desculpa. Se eu vou autografar um livro e a pessoa vem ficar 5... Às vezes as minhas filas são de 5 horas. Se a pessoa vai ficar 5 horas numa fila, quando chega a vez dela, eu não vou autografar o livro e tirar uma foto. e falar, É "Tchau". Eu não vou. complicado, é Porque, complicado. se for pra fazer isso, eu não quero mais fazer. Porque aí eu não quero. Porque pra mim também, percebe, assim, eu entendo que é um alimento pra pessoa que vai, ou seja, é um grande... Mas pra mim também é um momento, porque eu também... Você trabalhou sozinho, né? escrevi Tem um esse ano e lugar, meio, 2 tem um anos lugar da sozinho. cabeça ali. E agora eu tenho alguém que leu e que imaginou e que quer contar a experiência pra mim. E eu quero saber, não é porque eu quero fingir. Eu quero saber, me interessa saber. Então, se eu não tenho tempo de ouvir e de falar, que legal, qual você gosta mais, que personagem, o que você achou disso? Adivinhou, não adivinhou? Não é que eu quero conversar meia hora com cada um, não é isso? Mas você Não quer- dá, daria. mas... Mas também não dá pra ser como alguns autores fazem, que é, vem, Lígia, né? Que Não, aí não tem como. não tem como. vira automático e aí pra mim não me interessa essa relação. Eu quero te perguntar agora sobre o outro processo, porque tem esse processo do leitor imaginar toda essa história que você criou. Mas tem uma história que foi imaginada por você, que virou um papel, que vira um filme na sua frente. Então os personagens se transformam. Como é isso pra você? Como tem sido isso pra você, essa transformação? Porque tem uma diferença. E eu acho que, mais, complementando a pergunta, deve ser diferente esse processo para um longa e para uma série de 3 temporadas. Se o Você tem um personagem arco, você tem um arco vive... muito maior no, Ah, é muito diferente. É. um arco muito maior numa série. Primeiro que na série você não sabe se vai viver todo o arco, né? Você tem que Tem que dar lutar certo, pra que tem que Pra seja. conseguir a próxima temporada. Exatamente.
Então no filme, às vezes, é muito mais fácil você imaginar toda a história, né? Mas É. conta aí. Não, o que eu ia falar, só voltando à coisa, que eu queria terminar, a coisa de começar pelo final. E os meus livros, justamente por causa dessa relação super íntima e tal, eu mantenho muito contato com meus leitores. Aliás, convido todo mundo a me procurar nas redes sociais, nos procurar nas redes sociais, Uhum. estamos lá. E eu tento ser muito presente, posto todo dia dicas de coisas que eu tô vendo, lendo, comendo, viajando. Eu acho que isso é muito essencial, até pra hoje, a manutenção que o escritor, né, qualquer artista hoje em dia tem Tem que ter. com o seu público, né? Tem que ter um contato direto com Se o você não tá na rede social, você não... É. Eu honestamente não acho que é uma obrigação do escritor. Acho que o escritor tem que escrever, não fazer isso. Mas eu faço porque eu gosto. É só por isso que eu faço. E porque sem dúvida, mantém lá o público. Porque e você tal. é essa pessoa comunicativa, É, porque é eu esse gosto. escritor Mas- atípico. Mas, ou seja, é. mas eu não tive que criar essa figura. Aham. Essa figura sou É eu, você. entende? Aham. Mas eu não acho que tem Que não, corrompe o as pessoas a escritor- beberem, a irem pro samba, a irem... Você é A essa gente pessoa. já entendeu. Mas eu não gosto da ideia do escritor que tem que estar na gente. O escritor tem que escrever livro. Esse é o trabalho dele, só. Mais nada. É igual o médico que tem que estar. Exato. Não tem que estar. Mas É. se gosta, se sente bem e se gosta desse diálogo, ótimo. Mas enfim, e os meus livros cresceram muito graças ao boca a boca, cresceram muito por indicação. Aham. Eu brinco que meus leitores são missionários, assim, que eles espalham a palavra. E é curioso que eles chegam pra bom. mim na hora dos autógrafos e falam assim, Rafa, eu espalho a palavra. Porque já é uma coisa. Já é um Porque lema isso, É um seu. bordão, é um é. bordão, porque as pessoas têm isso de assim, você não conhece. Porque, gente, tem um preconceito por ser autor brasileiro, tem um preconceito por ser autor jovem, Claro. tem vários preconceitos que só o boca a boca de alguém falar, você tem que ler. Eu sei que pode parecer meio bobo, mas lê. Lê e depois você Eu acho comenta. que os livros do Rafa têm um poder que é diferente de muitos livros que eu leio. Eu leio muito livro. E os livros do Rafa têm o poder de conectar com as pessoas. As pessoas, quando terminam de ler o livro, falam, cara, você precisa ler isso. Aham. Você precisa ler essa história. Você precisa viver o que eu vivi aqui lendo. Aham. E você não cria essa conexão com qualquer livro que você lê. É muito difícil. Eu, hoje, depois de anos como leitor de muitos livros, quando o livro me pega de um jeito, eu falo, putz, realmente, esse aqui eu preciso porque falar pra todo mundo. Tem livro que você lê pelo conteúdo, que é interessante, mas que o autor não te pega. Que você lê porque você Exato. quer entender Você daquele esquece logo tema. depois, é, né? Você esquece. E não é que o livro é ruim, mas é que Não te pega. a maneira com que você É que eu experimentou gosto de fazer aquele histórias livro... que cutucam, que incomodam, que te fazem pensar. Então, você pode até não gostar no final das contas, mas você vai sair mexido. Você vai, caramba, o que eu li? Preciso conversar com alguém. Às vezes, essa é a sensação. Mas eu ouvia muito que os meus finais eram surpreendentes. E aí, só Aham. por isso, eu sempre gosto de tentar, como eu falei, cutucar, incomodar. Então, falar, meus finais são surpreendentes, seus finais são incríveis, seus finais. Falei, pois bem, agora eu vou fazer então um livro que começa pelo final, pra vocês pararem de falar que é pelo final que vocês é o leem. meu final. É o final, então tá agora bom. vai começar Vou mostrar pelo que não final. é, que eu sou bom o tempo todo. E aí eu fiz um livro, que começa pelo final. Então, Uma Família Feliz é um livro quando você abre, vem escrito o fim. E é o último capítulo do livro. Você começa sabendo como vai acabar. E não tem nada depois disso lá no final. Nada no final, não tem um epílogo, não tem nada. Maravilhoso. É o final. Maravilhoso. E no filme é a mesma coisa. O filme começa pela última cena do filme e aí depois vem meses antes. E aí conta a historinha toda até chegar no final. E a grande graça não é qual é o final, porque o final você sabe desde o início. A questão é como Processo. Aquilo chega. acontece. É o todo processo. Como a família Margarina, que é a Grazi Massafera e o Reinaldo Giannichini, chegam na situação absolutamente dramática e trágica do final que é. Então era esse ponto que me interessava. Agora, para te responder a questão Da Da adaptação. da adaptação. do audiovisual. Mas nesse caso, a personagem, né, a Eva, né, você consegue ver muito o arco dela, né? Você não entende por que ela faz uma coisa ali nesse último capítulo e você volta no passado pra entender como que ela chegou nesse ponto. O livro começa com ela abrindo uma cova nos fundos de uma casa e enterrando uma pessoa. Entendi. E aí volta. E aí vai, gente, e aí vai. Aí volta pra você Exatamente. entender como é que chega nisso. Mas a coisa da. O audiovisual, bem, vocês já notaram que eu gosto de falar, né? E de bater papo e tal. Então, pra mim, a ideia de trabalhar com uma equipe é uma delícia. Eu adoro. Pra mim, não tem que vingar a minha ideia, tem que vingar a melhor ideia. A melhor ideia. Então, que às vezes vem da minha equipe de texto mesmo, que roteiro eu nunca faço sozinho, sempre tem uma equipe escrevendo comigo. E também, às vezes, vem de outros lugares. Vem da direção, vem do figurino, vem da direção de arte, vem da fotografia. E então eu gosto muito do audiovisual nesse lugar de ser coletivo e de você ter surpresas. Aham. Então, assim, às vezes, posso te dar exemplos concretos. Bom Dia, Verônica. Eu escrevi a primeira temporada.
Pra mim, uma coisa simples. O figurino da primeira temporada, o figurino da Janete e do Brandão, a Janete, que é a personagem trágica, mas tem uma roupa meio colorida, e o Brandão, que usa umas roupas meio esporte, feita pela Marina Franco, a figurinista, é muito melhor do que eu jamais havia imaginado pro figurino. Entende? Entendi. A própria atuação da Camila Morgado do Moscovis é muito melhor do que eu jamais tinha Teria imaginado. Quando eu escrevi, ou seja, o texto, modéstia à parte, é muito bom. Mas os atores, quando pegaram, levaram a um nível maior ainda. É um projeto audiovisual muito coletivo, né? Sim. E quando todas as partes se sucedem, né? Fazem sucesso, né? Em seus lugares, cara, o resultado fica incrível. E você consegue A ideia ver é isso. Agora, sem dúvida, Cada um gente, na tem sua as excelência. frustrações também. Tem coisa que eu falo assim, não era assim que eu queria, era bem pior. E aí, como é que você faz? Aí você vai pra próxima. Não tem jeito. Acontece. Acontece. É que acontece, honestamente, Acontece com a gente, as isso. alegrias... Não, mas sabe por quê As dessa alegrias e as pergunta? frustrações acontecem todo dia. Sim. Todo dia. Todo dia tem uma coisa que você fala assim, ficou muito melhor do que eu tinha pensado, e todo dia acontece, puta, não tá tão bom quanto podia ser. Mas, Eu acho que todo autor tinha que ir pro samba e fazer as coisas que o Rafael faz, assim, do povo. Sabe por quê? Porque a gente lida com autores que, se você pontuar uma vírgula diferente, isso vira uma questão. Eu tenho uma história que aí é uma questão maravilhosa. de ego, eu acho, Eu sabe? tenho uma história maravilhosa. não, Eu de tô fazendo ego uma frágil, peça. porque É, ego de todo ego mundo fra- tem. é, Eu, não, como ego autor, frágil. claro que eu tenho um ego É. enorme, imagina, eu sou escritor. Todos nós temos, não tem que fazer. Ego, Muito artista, claro não tem que temos fazer. ego. Mas de Eu ego tenho uma história frágil. maravilhosa de um amigo Pra mim é nosso, falta autor. de ego. Eu fazendo uma peça com o autor da peça, ele tava contracenando, e aí tinha um momento que o personagem dele fazia um negócio muito esquisito. E eu, na amizade, falei, cara, tu não acha estranho nessa hora quando acontece isso assim, assado? Aí ele, eu nunca pensei, falei, pô, porque podia ser esse caminho, eu não posso falar, porque a pessoa eu não posso dizer exatamente o que é. Aí, esse caminho, eu falei, cara, porque é esquisito assim, porque me parece muito aquela coisa que você faz pra história continuar e não pelo que o personagem faria realmente. Aí a frase foi, me conta mais sobre o personagem que eu escrevi. Aí eu falei, opa, entendi, tá tudo bem, a gente não conversa mais. Ele, não, eu entendi, tá tudo bem, relaxa. Achei que comece. Já entendi que não cabe. É isso. E aí, Eu acho que essa relação é muito delicada, né? Porque é óbvio que é o personagem que ele escreveu. é claro. Mas só que as duas Problema dele. partes Eu acho que chegou no têm que momento estar da abertas interpretação. pra diálogo, É. sabe? Eu acho que eu posso estar realmente falando uma enorme besteira de acordo com o que ele escreveu, é claro. Mas o Não- Vitinho, eu acho que como produtor, ele acompanha muito essa minha relação. Agora eu fiz uma novela chamada Beleza Fatal pra HBO Max, vai ser Aham. a primeira novela da Max. E o Vitinho acompanhou bastante de perto a minha relação com a produção e com a direção e com o elenco. Gente, fazer novela não é fácil, é um desafio diário Aham. pra todas as partes. E você tem que estar sempre com muita paciência, muita atenção, com os ouvidos muito abertos e tentar entender todos os lados e qual a melhor solução. Gente, eu queria naquele muito- momento. Eu queria muito te ver no meio da loucura do set. Metódico, eu queria né? muito te ver, Vitor, surtando na loucura do set, Vitor. Ele surta um pouquinho, mas não, ele é calmo. Você Eu é tento ele ser é o que calmo, acalma. porque ninguém resolve nada se não tá calmo. Ah, isso é verdade. Isso é Exatamente. verdade. Não, ele aparenta ser muito calmo, Ele né? aparenta. Mas dentro dele parece Mas que ele tem é calmo, ele é calmo. uma série de coisas acontecendo. Eu me estresso quando as coisas mudam de acordo com o programado, né? Quando acontece alguma coisa, mas eu Que é estou todo dia, né? No set de filmagem é todo dia. Mas eu tento ser controlador, eu tento que siga ali certinho tudo. E no caso da novela, é uma criação independente, não tem nenhum livro relacionado. Não, eu criei uma novela de 40 capítulos pra HBO Max, chama Beleza Fatal, uma novela de suspense. Tem um elenco deslumbrante, que é Camila Camila Pitanga. Queiroz, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Erson Capri, Marcelo Serrado, Caio Blá, Júlio Stockler, é realmente um elencaço. E aí a direção é da Maria de Médici, que é uma diretora super experiente Incrível. da Globo, muito gente boa e muito parceira. E a gente construiu juntos uma relação de intimidade e troca que era a seguinte, que aí você falou de mexer uma vírgula. Eu acho que tem que ter... O que eu acho que é importante nas relações de trabalho, isso, coletivas, que eu acho cada vez mais é isso. Eu acho que todo mundo tem que poder dizer tudo e todo mundo tem que saber quem é que manda no final. Exatamente simples isso. assim. É exatamente isso. Então é importante as duas coisas. É importante você poder dizer e é importante você saber em que momento você também não tem que mais falar porque alguém disse, não, isso é assim. Pum,
Acabou. Tu já viu essa Isso entrevista do Russell Crowe no Letterman falando sobre o Gladiador, que o roteiro foi escrito na hora? Não. E aí tem isso, deles escrevendo o roteiro, e aí ele... não, mas eu discordava disso. E aí o Letterman falou, pô, mas aí, tu discordava? E o que você fez? Tava sendo pago pra fazer. Acabou, não tem... Não tem. Não É tem. isso. Então, assim, Tem o um que eu lugar estabeleci. meu trabalho é esse. Mas não pode ser uma relação de medo, porque hierarquia é besteira. É porque não é e medo é exatamente sobre besteira. dinheiro, mas tem um lugar que é o lugar do ator. O meu trabalho é pegar o que você escreveu e fazer da melhor forma Mas, por exemplo, possível. na novela eu posso te dizer, com a Pitanga, que ela foi a primeira atriz a entrar no projeto, ela faz a grande vilã da novela. Ela, quando leu, ela falou, Rafa, eu tenho alguns comentários que eu queria falar. Sabe o que eu fiz? Marquei uma conversa com ela e a gente sentou junto e leu o texto. Ela trouxe várias coisas que foram interessantíssimas para a personagem. E ela falou, aqui ela não falaria assim, eu acho que ela poderia falar assado. Eu falei, puxa, ótimo. Sabe por que eu não escrevi essa fala que você acabou de dar? Porque eu não tive essa ideia. Ótima ideia. Vamos lá. Ela vai falar assim. O que mais? E assim foi. Outra pessoa que eu tive essa relação foi a Taina Miller no Bom Dia Verônica. 3 temporadas, gente. Fui criando intimidade, ganhando sintonia, sabe? Claro. E claro. com a Camila Pitanga foi assim, a gente fez. Mas também, perceba, uma bela hora ela falou, ai Rafa, eu acho que ela aqui falaria. Eu falei, não, Pitanga, Camila, aqui, se ela falar isso, o texto não é meu. Porque assim, eu não concordo que ela fale isso, eu não acho bom, mas não é porque eu mando. Sim. É porque assim, por isso O que não é importa bom. é o trabalho. E ela falou, cara, você tem razão. E aí ela também... Então é um diálogo, chama diálogo. Simples É assim. diálogo criativo. Mas eu posso te dizer que eu ouvi da boca de algumas pessoas da equipe isso, assim, que caramba, você, Rafa, é um autor Que dá pra conversar. não é que topa. É mais que topa, eu quero conversar. Me incomoda muito a ideia do ator que recebe o texto e fala assim, ai, ele lá do alto do castelo mandou filmar desse jeito, eu vou falar assim. Me incomoda muito essa ideia. Porque Não, eu e acho que o ator tem boas ideias pra E trazer. os atores a gente vai ficar passaram com a vontade de gostar trabalhar dessa com você, relação. hein, Rafa? Oi? O perigo é esse, assim a gente vai ficar com vontade de trabalhar com tomara que você. queiram. Para, gente. Porque os atores passaram a gostar dessa relação, porque eles veem um personagem crescendo junto também. Sim. Claro, Com eles. e é isso. Entra também o entendimento que a pessoa que está transformando, trazendo à vida aquilo, ela tem que sentir, ela tem que ter. Nossa, a Tainá, do Bom Dia Verônica, vou contar casos em que eu cedi e um caso em que eu não cedi. Mas sempre com argumento, cedendo ou não cedendo. Então, por exemplo, na primeira temporada pra segunda, ela falou, eu acho que a Verônica... Eu liguei, Tainá, o que você acha que tem que acontecer com a Verônica? Ela me contou, porque ela viveu a Verônica, ela tem que dizer o que ela acha. Falei, eu pensei esse caminho assim, 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 assim. Ela, gosto disso eu não gosto. Falei, ótimo, vou pensar. Fui fazer o meu trabalho é criar. Mas por que eu não vou Isso ouvir quem funciona. viveu o Sim, personagem sim. antes? Ótimo. Quando eu escrevi, ela leu, mesma coisa, me ligou, vamos falar, ótimo. E assim a gente foi construindo juntos. Uma bela cena muito específica, uma coisa muito simples. Tem na primeira temporada uma cena em que ela fala... Ela vira pra Janete, que é a mulher que sofre violência doméstica com o marido, que é o do Roubar uma Moscou. porta na casa dela. Isso, que ela bate na porta da casa dela. Sempre, aham. E ela é uma cena maravilhosa, que virou meio famosa da série, que ela bate na porta e fala, eu sou Verônica Torres e eu quero ouvir sua história. O que tinha ao longo... e aí na hora de gravar, a gente estava no set, a Tainá fez, eu sou Verônica Torres e eu tô aqui. Ela gravou assim, e o texto era, eu quero ouvir sua história. Tá certo falar, eu sou Verônica Torres e eu tô aqui. Mesma coisa, concordam? Às vezes tem que caber na boca, né, na hora. Concordam. Beleza, Sim, é a mesma normal. coisa. Aí eu falei, Tainá, vem cá rapidinho. Ó, presta atenção. Olha o episódio inteiro, o episódio 2 da série. Na cena 5, vou chutar, não sei as cenas. Na cena 5, chega uma mulher na delegacia falando que foi enganada por um sujeito. E esse sujeito E ela não teve coragem de denunciar. E aí a Verônica pergunta, por que você não teve coragem de denunciar? Aí a mulher responde, porque ninguém ia escutar a minha história. A mulher responde. E uma cena que ela já gravou, só que ela gravou um mês antes, Sim, então sim. não ia lembrar. Na cena 20, ela descobre, a Verônica, que a filha dela, Lila, sofre bullying na escola. É chamada de gordinha na escola. E aí ela vira pra filha e fala, mas filha, por que você não me contou isso? E aí ela fala, a Lila fala, porque eu achei que você não ia escutar a minha história. E essa cena também já foi gravada, Tainá. Foi gravada uma semana atrás e foi assim que foi gravada. Por isso, é importante que aqui, ainda que a frase seja a mesma, eu sou Verônica Torres e eu tô aqui, e eu sou Verônica Torres e eu quero ouvir sua história,
é importante que seja, eu sou Verônica Torres e eu quero ouvir a sua história. Por quê? Na cena 5, ela falou de ouvir a história, na cena 20, ela falou de ouvir a sua história, e aqui vai ser ouvir a história. E aí, quando eu falei isso, ela falou, tem toda a razão, que besteira eu querer mudar essa fala. Não tem que mudar essa fala. Mas é diálogo. Não é que eu falei assim, ô Tainá, fala o texto. Não é assim. Meu texto não é esse. Meu texto não é esse. Não é assim, não é assim. Tem uma Porque ela tem, claro, liberdade, como lógica, em várias outras coisas. Ela mudou o texto e mudou pra melhor. Entende? Então é diálogo. Pra mim, a solução do trabalho, direção, produção e elenco e autor é diálogo. Bom Dia, Verônica é uma série muito intensa, né? E com 3 temporadas e muito sucesso. Eu acho que das séries brasileiras abriu portas aí para essa produção nacional nos streamings. Mas eu queria saber de você, assim, o que você gostaria que quando as pessoas terminassem de assistir essa série, elas levassem com elas, assim? Levassem? Elas refletissem? Eu acho... É horrível a resposta que eu vou dar, tá? Não, porque assim, eu acho que a função da dramaturgia não é dar mensagem. Nenhuma. Acho que a boa literatura, o bom cinema, a boa série não dá mensagem. Não dá, porque dar a mensagem é dar uma resposta. Pra mim, a boa dramaturgia dá as perguntas, dá os incômodos, dá assim, caramba. Então, pra mim, a sensação final de Bom Dia, Verônica, caramba, essa é a sociedade em que eu vivo. O que é que eu faço? Não sei, vai pra casa e pensa e faça. Não, mas a série não dá a resposta do que você tem que fazer, entende? Então, essa ideia de mensagem é uma ideia que eu, na ficção, falando na ficção, claro, quando você fala de autoajuda e etc., aí você pode dar mensagens, respostas, soluções, mas a ficção, a meu ver, serve para... Porque a ficção, isso é uma coisa bonita, que é diferente de tudo, de livros teóricos, de teses, de manifestações na rua. Qual é a diferença da ficção? A ficção, ela conta a história de alguém. Primeira coisa que você tem de uma história de ficção, seja livro, seja filme, seja série, é um personagem. E o personagem, ele vive alguma coisa. Então você tem a história de alguém, a história do Pedro, da Maria, do João, da Eva, do Caio, enfim, de alguém. E quando você vive a história de alguém, não é a sua. Só que esse alguém, ele sofre coisas, vive coisas, né? E você se emociona, você torce, você perde. Quando ele perde alguém, você perde também. Quando ele fica nervoso, você fica também. Claro. Por quê? Porque você se relaciona com esse personagem pela emoção, não é pela razão. Não é uma tese de alguém tentando vender uma ideia. É a história do João, é a história da Maria. No caso do Família Feliz, é a história da Eva. Então você entra pela emoção do personagem e pela emoção você vive tudo aquilo. Então eu acho que é uma maneira muito... mais uma vez, profunda e íntima de você chegar no leitor ou no espectador. Bom Dia, Verônica, em vez de eu fazer uma tese sobre a violência doméstica no Brasil, que você pode fazer, mas eu não faço e não fiz, eu conto uma história e eu mostro. Quer ver a pergunta as pessoas que reflitam sobre. E entendem. Por exemplo, a pergunta que eu mais ouvia e também tinha, de algum modo, era assim, por que a mulher que apanha não sai? Por que ela não sai? Tá trancada em casa? Não tá. Por que não sai? Você pode explicar, você pode explicar. Você pode ficar, não sai por isso, por aquilo. Ou você pode fazer melhor, você pode contar uma história e mostrar. Você sairia? Você gritaria? Eu acho que a série responde essa pergunta. E aí você mostra como é. Na verdade, eu acho que não é nem responde, mostra a complexidade da situação. E isso é muito legal o que você falou. Isso não é dar resposta. Isso é só mostrar a complexidade da situação e reflita aí. E talvez repare que talvez a sua vizinha, melhor amiga, que sai para tomar café da manhã com você e conversa sobre o marido, ela na verdade está te pedindo ajuda sem pedir. Exatamente. E aí vem a complexidade, entende? A gente vai para uma outra direção agora, que nós temos um tarô. Só deixa eu complementar o Rafa, claro. Que eu converso muito sobre isso, né? Que a gente produz muita coisa, né? Muita TV, a gente pensa nas próximas séries que a gente quer fazer. E eu falo, Rafa, eu acho que mais do que nunca, né? Nesse momento, TV é um espetáculo. As pessoas estão ali para serem entretidas. Você, quando chega do trabalho cansado, vai ligar, né? Um streaming qualquer, você quer sair dali e pensar, putz, valeu a pena o que eu vi. Poxa, passei raiva, ou senti paixão, amor, me deliciei. E quando uma série não se propõe a isso, não cumpre esse papel, é porque ela não se conectou com você, não te fez
sentir O emoção. básico é entreter. Exatamente. Entreter é legal, entreter é bom, tem que entreter. TV tem que entreter, porque você às vezes não quer refletir. Às vezes você só quer ver uma coisa legal, divertida, ou que tem suspense, que te deixa tenso. Ou indignado. Eu acho que até a reflexão passa pelo entretenimento. Passa, Se e aí prender, tem se não eu te prender, acho. não tem o que Quando fazer, você tem que entretém, entreter. você passa a discutir sobre outras coisas. E é isso que Bom Dia Verônica faz. É isso. O primeiro, acho que a primeira chavinha é fisgar, que aí vem pelo entretenimento, pela conexão emocional de contar uma E história. vamos dizer, né, que é o final da primeira temporada de Bom Dia Verônica, você fica indignado, né? Porque acontece uma coisa que você fala, não acredito que isso aconteceu. E é Meu lógico que é um Deus. final moralista, não é um É final um pouco. politicamente correto. E é o que acontece, gente. A verdade é essa. Mas enfim, eu concordo muito com o Vic nesse lugar de assim, o primeiro objetivo quando eu faço um livro, um filme, uma série, é contar uma boa história. Mas eu acho, honestamente, que contar uma boa história é muito pouco para a intimidade que a gente estabelece, como a gente já falou aqui várias vezes. Então, para mim contar uma boa história e além da boa história do que eu tô falando. Mas não que mensagem, mas que cutucada que eu tô dando, que provocação Um que eu tô impacto, fazendo, né? que impacto eu tô fazendo. Talvez impacto seja uma boa palavra, é isso aí. Cara, a Que gente tem o impacto. tarô da resenha. São Eita. perguntas que podem ir pra Vamos lá. qualquer lado. Ótimo. E aí você tira uma carta, me dá que eu leio pra vocês dois. Quem começa? Pode ser? Vamos lá. Pode Escolhe ser. uma pra mim, Vitinho. Olha, eu vou no rosa. Pra dar uma rosa. Lá no rosa. Sabia que você ia no rosa. Achei que você ia no laranja também. Qual foi o local mais inusitado que você fez amor? Espero que tenha sido comigo. Eu já tô vendo. Cara, descendo a estrada. não é tão inusitado. da Califórnia. Mas praia deserta. Praia É um deserta. pouco inusitado. É fora do quarto. É. Do quarto. Não, e teve Tem só que ser o fa- deserta, né, teve só gente? o Porque fato- as pessoas não... Teve só o fato que não foi muito combinado, né? Assim, ele não me avisou que era isso. Então ele falou, não, vamos dar uma volta. A gente tava no meio do nada. Mas foi programado? Foi programado? Ah, por mim sim. Ah, Ele sim. Eu programo tudo, gente. Isso eu não vou programar? Ele só Jura, não- vida? Ele só não me avisou. Jura, porque vida? Claro você que gosta, foi. Você gosta de surpresas, entendeu? Viu? Ainda sei como Que bom convencer que ele te ele. avisou, pô. Ela convenceu. Bons argumentos. Vamos dar uma Apresentou volta. bons argumentos. Chegou lá, tinha toalhinha, tudo que Tava precisa. tudo organizado. Almofada. Tira outro, tira outro. Vai você. Agora é você. Eu quero um laranja. Esse Deixa aí, ele esse aí, escolher. esse aí. Vai lá, Esse coloca aí, o esse aí, dedo. esse aí. É tarô, Rafael. É tem que- tarô, é tarô. Esse aí, esse aí, É esse aí. porque que eu tá quero. longe Ele escolheu, pra ele escolheu, Vou botar escolheu. ela. Esse aí. O que faz de você um grande profissional? O que faz de mim um grande profissional? Eu acho que é a escuta. Dedicação. A escuta, a dedicação também. A obsessão, talvez, por fazer bem feito. O Rafa trabalha muito, gente. Eu sei que às vezes ele fala, eu saio, gosto do samba. Mas, gente, eu vejo ele o dia inteiro pensando em trabalho. É que eu vou pro samba pensando, não é que Claro, eu não vou para pro de pensar, samba, mas o eu O penso. escritor Tá é com ele. assim, porque ele a todo momento tá pensando. Não, e tem uma coisa que é isso, sobre dedicação. É que eu acho que escuta também é outra qualidade, mas a dedicação é nesse sentido de assim, já aconteceu de eu fazer um projeto pra alguém que me contratou pra fazer um projeto e a pessoa pra quem eu mandei o projeto fala, ai, tá ótimo, adorei. Mas se eu não adorei, não tá bom. Então já aconteceu assim, Bom Dia Verônica, eu aprovei um roteiro, que é o que é o sonho de todo roteirista, é ser Aprovado. quando o canal fala, ok, é isso, vamos filmar. Mas eu não achei que tava bom. Aí o que eu fiz? Eu voltei pro executivo e falei, olha, posso falar? Eu sei que vocês aprovaram, gostaram, mas eu ainda acho que tem um problema aqui, um problema ali, um problema ali, um problema ali. Me deixa pensar mais duas semanas, por favor. E aí tinha o tempo, ela falou, não, consigo, então tá bom, você quer 2 semanas? E melhorou muito. Mas é isso. Ela falou, cara, nunca nenhum roteirista me chamou pra uma reunião e falou assim, olha, você aprovou, né? Mas pra eu mim ainda vejo não tá bom. problema no que eu fiz. Então, assim, eu tenho uma obsessão por ficar bom. O que eu acho bom, né? Enfim. Acho que que é um ótimo Mas exemplo eu tenho do muita que você- disputa também, eu acho. Acho que muitas coisas que eu fiz, especialmente no audiovisual, também na literatura, eu acho, porque minha editora eu tenho muito trato e muito diálogo com ela. Eu acho que é um talento, né? Como você falou, o que você tem de muito bom é de, às vezes, ouvir alguma ideia muito boa e eu falar, caramba, isso é melhor do que o que eu tinha pensado, vou usar. Posso usar? Dá licença. E o Rafa, ele é muito perfeccionista no trabalho. Enquanto eu sou perfeccionista em tudo, tento ser, né? Porque você não consegue. Ele, no trabalho, ele quer entregar o melhor dele sempre. Aí todo o resto pode ser um pouco mais caótico, vai. Pronto. Penso igual É você. onde ele coloca a energia Penso dele. igual você. É no trabalho. Então, acho Tira que é outra, isso. chama você agora, Vitor. Vamos tirar outra fase, Curtiu a sacanagem, né? Gostei. O que você gostaria de fazer, mas ainda não teve coragem?
É sexualmente Sexualmente falando, tá? falando. Ah, É, tá. As sexualmente rosas são falando. sexuais, entendi. É. Não, os são rosas não, são não. É. Não são não. Amor, me ajuda aí. Eu já pensei em umas 10 coisas, mas são todas impublicáveis. As melhores são impublicáveis, realmente. Gente, difícil. O que eu gostaria de fazer, não tive coragem. Coragem. Não, ele é muito corajoso. Eu sou muito corajoso, eu acho que não tem nada que eu não... Gente, Tá, apesar vontade de apesar fazer. desse jeito, é bem safado também. Se eu quero fazer, o difícil é eu querer, tá? Se eu quero fazer, eu vou lá e faço. Então, Justo. assim, não tem nenhum Tô bem problema. resolvido. É, exatamente. Tudo que ele quer, ele vai lá e faz, é verdade. mesmo. Mas é muito difícil eu querer. Então, Entendi. Fala Tem você, isso. Rafa. Escolhe uma aí. Eu já percebi que as rosas eu tenho que evitar. Então eu vou com a verdinha que eu não escolhi ainda. ah, é. Essa aqui. Essa aqui. A segunda, de baixo. A de baixo, a de baixo. A de vamos baixo, na isso aí. Se um recém-nascido fosse deixado na sua porta, o que você faria? Ficaria com ele, claro. Vocês querem ter filhos? Queremos ter ter filhos. Legal. E aí é bem cinematográfico, né? Com uma cartinha. É. Maravilhoso. Pode, maravilhoso. gente, meu endereço é. Mas Anotem você aí. não tem medo que 20 anos depois essa mãe surja, que nem realmente Mas aí eu vou ser o pai, 20 anos depois eu sou o pai, já foi. Todo esse drama. E aí volta a mãe também, tá tudo certo. Fica todo mundo em É casa. Selena, volta. entendeu? Volta, não tem problema nenhum. Pode deixar, gente, recém-nascidos. Gente, a gente Anotem ama aí. criança, ama Eu bebê. queria perguntar uma coisa pra vocês, porque a gente acha que é importante isso que você falou sobre o motivo das pessoas ficarem presas nos seus livros. Vocês que lidam com livros desde sempre foram encantados com leitura. Eu sou obcecado por leitura também desde muito cedo. A Lígia sempre fala assim, mas não sei como você consegue ler, você tá sempre lendo alguma coisa. Tem 2 livros na minha bolsa, sempre. Hoje em dia é o livro e um Kindle com 1.500 livros, sempre. Então tem Biblioteca 1.501. inteira. 3 livros pra se apaixonar. Pra fazer pessoas... 3 de cada um. Para as pessoas começarem a ler. Tipo, tá, depois disso aqui vocês não vão mais querer parar de ler. Eu tenho razoavelmente fácil. Começa por você que eu vou pensar um pouquinho. Tá. E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. É um livro maravilhoso, é um thriller de suspense que eu acho incrível. Para os mais jovens, eu recomendo A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. É um livro para 12 anos, 10 anos. A Droga da Obediência. A Droga da Obediência. Foi um livro que me fez gostar de ler. Então, A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. E Não Sobrou Nenhum ali para adolescente e tal. E... um terceiro livro para amar a ler. Começar a ler e não parar. É porque não são. Eu tô pensando nos meus favoritos, mas são livros às vezes mais difíceis. Então não sei se são livros tão bons de começar a ler. Quais são os Mas seus qual que favoritos? é? O seu favorito, qual é? Não, e Não Sobrou Nenhum é um dos favoritos, mas é o Talentoso Ripley, que é um livro que eu amo, Incrível, que é né? da Patrícia Highsmith, mas é um livro mais difícil, assim. É um Sim. livro ótimo, mas é um livro que não é pra quem tá começando a gostar de ler. É pra alguém que já gosta de ler e lê um bom livro. E pra quem tá começando a ler Rafael Montes, qual é o... Começa por onde? Começa pelo mais recente, Uma Família Feliz, eu Uma acho que é Família legal. O Dias Perfeitos vai virar série, então também é legal de ler. E Uma Mulher no Escuro, eu recomendo esses 3. Que, devo dizer, não são nenhum dos meus favoritos, mas... E qual é o seu favorito? Meu favorito é Jantar Secreto. Jantar Secreto. Mas Jantar Secreto eu acho que é um segundo, terceiro livro pra É que ler. o Jantar Secreto é o mais pesado. É um tiro, porrada e bomba. Entendi. Eu acho que pode ser um golpe muito forte. Mas pra quem ama começar se por aí. apaixona, então cuidado. E você, Vitor? 3 livros pra começar a ler, vamos lá. É muito difícil pra alguém Gostar de ler. a gostar de ler, porque eu sempre fui muito apaixonado pela leitura. E eu, quando fui criança, né, o que me fez apaixonar pela leitura foram muito livros de terror para crianças. É mesmo? Então, por exemplo, tem uma série que tem até hoje aí, e tem até série na Netflix, que é Goosebumps. Sabe, aquela Rua do Aham. Medo, etc. Eu comecei a ler por esses livros e não parava mais, porque eram livros curtinhos, de 100 páginas. Você queria ler muito rápido e fácil, era legal, divertido ler. Entendi. E a partir daí eu comecei a ler outros livros, outros romances. Então, quando eu era mais jovem, eu li muito romance mesmo para jovem, literatura YA, que se fala, né? Young Adult. Aham. Então, por exemplo, Todo Dia, do David Levitan, que é uma história hoje que fala muito com a geração atual, que é um jovem garoto que a cada novo dia ele acorda num corpo diferente. Ah, É como legal. se sua alma fosse para um outro corpo. Então ele tem várias vivências Várias diferentes. experiências. Então quando você está se descobrindo, né, como ser humano, você lê um livro desse, você fala, caraca, que incrível. Olha que mundo eu posso estar, sabe? E eu vou
Eu poderia indicar um seu, meu amor, porque eu acho que é um ótimo, mas acho que seria muito... Jabá. Mas indica Jabá. também, Vou depois indicar também, vai ser É. o quarto, tá? E um livro que eu me apaixonei pra começar a ler foi Stephen King, que é o Carrie, Misery, todos. Eu sou apaixonado, é o meu segundo escritor favorito. Era o primeiro, mas aí Então, eu depois do recomendo- casamento passou o seu E segundo. tá completando Stephen King. agora 50 anos da publicação, o Carrie. E o nosso cachorro se chama Stephen King, importante dizer. Ah, é? Ai, que maneiro. Cachorro Muito chamado bom. Stephen E o quarto eu diria que... Eu vou recomendar Jantar Secreto, porque quem lê Jantar Secreto... Jantar secreto. Não quer parar de ler, que ele é todos. Senhores, muito, muito, muito obrigado. Deixa eu pela falar uma coisinha antes. Eu li uma frase que eu achei muito interessante e que eu acho que talvez resuma um pouco do nosso papo, do trabalho do Rafael, mas que com certeza o Vitor tá ali junto e não só acho que dando suporte para que o Rafael tenha toda essa explosão criativa, mas também trazendo uma coisa prática, né, e de execução para que isso aconteça da maneira como vem acontecendo também no audiovisual, né? Então, eu li o seguinte: Dias Perfeitos narra uma história de amor obsessivo e paranoico que consolida Rafael Montes como uma das mais gratas surpresas da literatura nacional. Eu achei isso muito legal por conta, e acho que resume um pouco de tudo que a gente falou sobre você trazer para evidência a literatura contemporânea brasileira de ficção, né, tão jovem, e fazer um movimento que vai além, né, dos clubes de livros, de pessoas que já gostam de ler. Isso se expande e conquista novos leitores. Eu acho que isso é o que a gente tem que aplaudir de pé, porque a literatura, o impresso, ele vem sofrendo tanto com essa modernização, né, com esse mundo que também é bacana da internet e tal, mas que a gente não pode perder o que o livro faz, que, né, da intimidade. Então, assim, parabéns por isso. Eu acho que é muito legal e muito importante o trabalho que vocês fazem. Não só na literatura, mas também disso, de abrir portas da nossa produção audiovisual, de estar Transformar, fazendo vocês estão cinema transformando nacional, de estar levando produções brasileiras para os streams. Então, assim, vida longa, que a gente possa trabalhar sim, porque a gente está aí, o universo Prazer manda enorme. jobs. Fazer um prazer enorme, então é disponível. E assim, que seja cada vez mais sucesso, que vocês possam abrir mais portas e levar mais pessoas nesse caminho que vocês estão trilhando. Então, muito obrigada por terem Obrigado, vindo. eu Muito adorei obrigado. o papo. E eu acho uma coisa só que eu também acho bonita de falar, assim, interessante mesmo, que é real. Como você viu, a gente discorda em muitas coisas de gosto. A gente tem gostos diferentes, somos pessoas diferentes. Claro. E isso no nosso trabalho também acontece com alguma frequência. E sem dúvida eu, né, como autor, escrevo meus livros e tal, e tenho muito como primeiro leitor eu mesmo, ou seja, eu faço uma coisa que eu gostaria, mas o meu primeiro leitor sem ser eu mesmo é o Vitor. E então a gente tem muitas conversas e discordâncias e discussões sobre... Eu tenho, sei lá, 10 ideias, ele sabe as 10 ideias, eu acho que eu tenho que fazer essa. Ele fala, não faz essa agora, o momento agora é de fazer essa. Eu acho que essas decisões são todas muito importantes, assim, ou seja, ter alguém que, além de ser o criativo, que sou eu, que tem essa visão de fora e que orienta, que é o que o Vic faz, é muito interessante. Então, Não, acho... e executiva, né? E executiva e tal. Maravilhoso. Mas é muito importante mesmo como olhar mesmo, como troca. Então e não sem muitas discordâncias, né? Assim, então, qual é o próximo filme que a gente vai fazer? Nossa, é uma briga. E qual o próximo livro que eu devo escrever? Até o próximo que eu devo escrever. Eu falo, quero esse. Ele, não, mas faz aquele, que a ideia é ótima, bem melhor que essa. Que não sei o quê. Então, e perceba, mesmo que eu discorde dele, de qual é a melhor ideia, eu tenho que trabalhar para a minha ideia, que é a que eu quero fazer, ser ainda melhor. Então eu tenho que convencê-lo. O que vocês já perceberam não é algo fácil. Então é uma troca que eu acho que é muito, muito legal e viva e que é importante. E eu acho que daí que vem o sucesso, né? Essa troca entre a gente dá muitos Que frutos, alimenta né? os dois. Alimenta os dois e gera muitos frutos. E é muito importante, né? Porque hoje você gerir uma carreira é uma das coisas mais difíceis que Cara, podem e ter. E eu você acho ter pessoas do seu lado que de fato colaboram, torcem por você. E também é uma coisa que não e é eu acho comum. que o principal, principalmente no lugar do artista, enquanto artista, é esse lugar de tive uma ideia, materializei e solidifiquei ela. Deixa eu botar ela na mesa pra ver se ela fica de pé. E aí vem o Vitor e fala, cara, isso. E aí você tem que, ok, deixa eu melhorar essa perna, ok. Exato. E aí, cara, É muito é isso. é exatamente isso. Até a ideia ficar sólida o suficiente, tipo assim,
E não caminhar. cai mais. E a Ela melhor caminha, parte- Ela caminha, fala, planta bananeira. E a melhor parte é que é tudo regado a bons drinks. Exatamente. Né? E viagens. E viagens. Exato. Sabe o que é mais legal? Essa frase que você leu. E amor na praia deserta. É Que delícia! planejado, confortável. Ela foi escrita quando o Rafa tinha feito o primeiro sucesso dele, que foi o Dias Perfeitos, né? Elogiando. Acho que, se não me engano, é do Globo. Não, essa frase é do Scott Turow, É. que é um Scott autor americano. É. Que E leu o livro em inglês quando saiu e deu essa frase. ele, no primeiro sucesso dele, o próximo projeto que ele escolheu fazer foi Jantar Secreto, que é um projeto louco, que ninguém imaginava que ia ser o próximo Ninguém livro dele. apostava que daria certo. E eu tava junto já dele nessa época e falei, Rafael, isso aqui é incrível, perfeito, ninguém tá esperando, vamos apostar nisso. Vamos com esse livro, com certeza. O livro no início não foi tão bem, ou seja, foi o que menos vendeu, mas hoje, depois de quantos anos? 7, 6, é o livro dele que mais fez sucesso, mais vende. Passou de mais 100 mil cópias. Então, assim, às vezes você pensar o inesperado, né, o diferente, né, inusitado, é um caminho legal. Esse empurrãozinho dele foi super importante. Senhores. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente pela já tá dos presença copos maravilhosa. vazios, Eu mas ainda tenho meio copo porque foi me reabastecer. Muito obrigado. Foi um prazer ouvir vocês. Eu adorei. Obrigado. obrigada a vocês de casa que ficou com a gente até agora. Espero que vocês tenham curtido. Aproveita, ó, manda pros amigos, ativa o sininho, assiste o próximo episódio, Espalha a vai no palavra. Instagram. Espalha a palavra. Espalha a palavra. Vai no Instagram que o Rafa dá um monte de dicas e o Vitor também, porque eu já sigo os dois. E ó, semana que vem tem mais. Beijo. Tchau, tchau, gente.